Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 582 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana e... Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, povo! Feliz Ano, como dizemos aqui na Espanha. Mas até quando a gente pode dar Feliz Ano Novo? Primeira vez que a gente encontra as pessoas do ano, tá valendo dar Feliz Ano Novo, não tá? Meu Deus, a gente vai chegar no Brasil dando Feliz Ano Novo pra todo mundo, então. Feliz Ano Novo! Eu acho que não, gente. Eu sempre acho que até no máximo final de janeiro, assim, no máximo, estourando. Não, você tá sendo generosa. Tô sendo generosa. Eu acho que esse é o último Feliz Ano Novo do ano que a gente vai dar. É, isso é verdade. E decoração de Natal até o Dia de Reis, né, gente? Por favor. Eu tô mas já vendo passou. fotinha de pessoal aí pela internet com árvore de Natal montada ainda. Tá errado. Tá errado. A menos que esteja bem adiantado pro próximo Natal, né? Não, Aí tá errado ainda. Está bem. E nós estamos aqui, gente, no primeiro episódio do ano que já está virando uma tradição. Se é o segundo, já pode contar como tradição, esposa? Olha, eu acho que sim, né, gente? Não sei. No ano passado, a gente iniciou o ano com essa ideia de dar algumas indicações nossas. Na ocasião, contamos com Ricardo Alexandre aqui com a gente, mas hoje estaremos só nós dois. E além disso, nós teremos também áudios, dessa vez, de nossos amigos da CabineIrmãos.com. Então é só nós dois, mais ou menos, né? Porque tem uma galera aí que vai participar com a gente. Porque senão os ouvintes vão falar, gente, eu não quero ouvir indicação só do Paulinho e da Adri, sabe? Não, tem gente que tá aqui porque gosta das nossas indicações, né? Se você não gosta, se você não se identifica com a gente, talvez você se identifique com as indicações do pessoal da Cabine, mas nós fizemos uma listinha aqui de filmes, séries, documentários, músicas, podcasts, livros que a gente quer compartilhar com vocês mais do que a gente já compartilhou no ano passado, né? Nossa, agora que eu pensei, eu não sei se eu posso indicar música. Tá. Porque esse ano eu ouvi muita coisa repetida, eu ouvi quase pouca coisa nova, É né? coisa da idade, né, Adri? A gente chega num ponto verdade. que... Mas não, descobrimos muitas coisas novas nesse ano, pelo menos em outras categorias. Sim, isso é verdade. E a ideia aqui, só pra apresentar, é tentar fugir um pouquinho do hype. Eu não sei a lista da Adri, porque inclusive fizemos listas separadas, Não, a sem minha tá contar um pro outro. totalmente no hype. A sua tá no hype, a minha tá fora do hype. Então se você quer hype, pega a lista da Adri. Gosto de hype, gosto do mundo pop, gosto de mainstream, gosto de tudo isso. É pop. Tudo é pop aqui que a gente vai falar, mas eu tentei listar as coisas que eu mais curti, que não necessariamente fazem parte do hype desse ano. Foi o que eu pedi pro pessoal da Cabine fazer também. Mas você não pediu isso pra mim, marido. Eu tinha comentado com você e você falou, não tá concordo e vou fazer do meu bem. jeito. Não falei isso não, até parece. Mas não concordo. Porque a ideia é descobrir coisas, né? Descobertas do ano, descobertas recentes e coisas que talvez nem todo mundo esteja falando estão lá. Com esse universo de streamings, de produção, né? Como a gente nunca teve antes na história da humanidade, né? Se você pensar nos anos 80, o tempo que levava pra sair um blockbuster, né? A falta de informações que a gente tinha de novas coisas e tal, era o que passava na sessão da tarde. Eu lembro muito bem que no centro da cidade, em Piracicaba, tinha um muro em que eles pintavam toda semana os filmes que estariam no cinema naquela semana. E era nesse momento que eu descobria o que estava chegando. Você imagina isso? A gente não sabia assim, o terceiro filme do Avatar está sendo produzido e vai sair em 2026, sei lá. A gente não sabia, era de repente assim, pá, na parede, De Volta pro Futuro 2. Caramba, que da hora isso. Que trabalho também, né? Pois é, eles pintavam assim, com tinta mesmo, e escreviam os filmes, e aí que a gente descobria quando saíam os filmes. Agora sim, a gente pode se preparar muito pra grandes lançamentos, mas tem muitas coisas escondidas nos streamings, tem muitas bandas sendo lançadas no Spotify, que é muito normal que a maioria das pessoas não conheça, porque acabam atingindo um público muito restrito, e é um pouquinho disso que eu, pelo menos, quero falar nesse episódio de hoje. Então, e agora sim, por exemplo, com relação ao hype, eu tava olhando aqui minha lista, eu acho que tem uma indicação só que tá no hype e que eu gostaria de indicar, porque o que acontece? Tem muita gente que fica, porque tá no hype eu não vou ver, porque tá no hype eu não vou ver. E, gente, tem muita coisa boa que tá no hype que vale a pena ver, sabe? Sim, é claro. Gente, é sério, tem uma legião de pessoas que se tivesse uma comunidade no Orkut ia ser, não assisto nada no hype, né? Não assisto nada do que tá no hype. Sim, tem gente que foge do hype. Exato, eu tô aqui pra incentivar vocês a descobrir que mesmo coisas dentro do hype tem coisas boas. Pode ter coisa boa, pode Isso ter aí. coisa boa.
Muito bem, esposinha. Vamos lá, então, para as nossas listas. A gente vai falando, meio que tentando ser conduzido pelos áudios da galera e a gente vai colocando as nossas sugestões no meio e se faltar alguma coisa a gente acrescenta no final. Pode ser assim? Pode ser assim. Tá bom, então. Então vamos tocar aqui primeiro o áudio do nosso querido amigo editor do podcast também, que nos ajuda muitas vezes por aqui, Chico Gabriel. Fala Paulinho, beleza? Aqui é o Chico Gabriel e eu queria recomendar para vocês uma série que está na Apple TV. Essa série se chama O Silo. É uma série que fala de um futuro distópico, pessoas vivendo debaixo da terra num grande silo. Vamos falar aí de milhares e milhares de pessoas vivendo debaixo da terra em um silo gigantesco. Para você ter uma ideia, demora-se vários dias para ir do lado de cima do alto do silo até a parte de baixo, assim, o mais baixo do silo. E ele também é uma forma de dividir a sociedade, né? Que as pessoas que vivem lá em cima são as pessoas mais ricas, são os de mais poder, e as que vivem lá embaixo são as pessoas mais pobres, a ralé daquela sociedade que está ali, né? Mas enfim, essa série me atraiu primeiro por se tratar de ficção científica, né? Desse futuro distópico e tal, mas ela me prendeu mesmo por causa de várias reviravoltas que acontecem durante o começo mesmo da série, né? Você, de início, é apresentado alguns pré-protagonistas, que são pessoas que estão ali no início da história para explicar um pouquinho a mecânica daquela sociedade, de como é o funcionamento do silo. Aí tem todas as questões dos mistérios que vão acontecer, de uma organização política, né, que rege aquele local sem dar grandes explicações, né? Você nota alguns pontos de religião, uma religião que já é um pouco misturado com um pouco de tecnologia. Então tem várias nuances ali que vão te prendendo nessa série. É a primeira temporada, não acabou, é uma série de 2013, baseada numa trilogia de livros, então eu espero que pelo menos tenha mais algumas temporadas aí. É essa a minha recomendação, espero que gostem, espero que assistam e depois me agradeçam, ou não. Só pra comentar, né, ele falou 2013, eu assustei a hora que ele falou, será que é tão antiga assim? Não, é 2023, mas quando a gente vai ficando velho a gente perde um pouquinho a noção das décadas. Perde. Gente, olha só, eu já tinha ouvido falar dessa série, eu já tinha visto o trailer e eu sou apaixonada por futuro distópico. Tudo quanto é coisa, assim, de futuro distópico, de luta por classes e tal, e de você não saber o que acabou com o mundo, e se realmente o mundo acabou ou não, ou se é uma história inventada pelo Shyamalan, sabe? A gente sempre fica, assim, meio louco. Inclusive, até comecei a ver Jogos Vorazes com os meninos aqui, eu acho que chegou na idade. Começou a ver de novo, né? Não, eu você já assistiu tudo, agora a gente começou a passar pra eles. Mas eu estou apresentando pros meninos Jogos Vorazes, porque eles chegaram na idade e é muito gostoso ver coisas distópicas com ele. Então tá aí a indicação do Chico Gabriel, tá na Apple TV Plus. É Silo o nome da série, tá? Sem o artigo no começo, só Silo com S. S-I-L-O, se você estiver interessado. Essa é a indicação do Chico Gabriel. Tem a Rebecca Ferguson, que marido, ela está no Duna. Olha Duna, só. que esse ano tem o 2, né? Esse ano tem o 2. Eu quero rever o Duna 1. O meu filho, gente, eu fiquei tão frustrada, porque eu tinha certeza absoluta que ele ia curtir pra caramba. Só que ele falou pra mim, mamãe, me deu muito sono, muito sono. Agora eu já acho que foi o único filme que o noso filho mais velho deixou no meio. Assistiu. Falou, não tô afim. Eu acho que ele queria fazer alguma outra coisa e foi. Porque eles estão tão apaixonados por audiovisual e tal, que foi estranho. Foi a primeira e única vez que ele largou o filme no meio. Mas agora ele quer ver de novo. Ele não, gente, mas estratégia. Agora é pipoca, Coca-Cola, sabe? E chocolate. E vamos assistir de novo, porque eu fiquei apaixonada. Eu até falei que se eu fosse mais nova, eu ia ler todos os livros. Ai, que horror, né? Enquanto o Chico tava falando aqui da série, ficou passando o trailer aqui, que eu entro no MDB, né? A pessoa fala de uma série, de um filme, eu sempre vou direto no MDB pra ver um pouquinho mais sobre ela, né? E também pra ver se é próprio pra assistir com as crianças, porque os meninos estão numa fase que já podem assistir muitas coisas com a gente, mas tem coisas que a gente toma cuidado. Inclusive tem coisas que a gente começa a assistir, que é indicado pra 12 anos, por exemplo, e a gente começa a ver e fala, eita, isso aí não é bem indicado pra 12 anos, não. Inclusive eu quero fazer uma crítica, que quero deixar uma crítica nesse podcast, hein, marido? Porque as classificações indicativas, elas são muito confusas pra mim. Porque a gente começou a ver uma série que chama Berlim, que é um spin-off da Casa de Papel, e no meu celular tava dando a classificação indicativa de 12 anos. Acho que no seu também, né? Sim, no MDB é 12 anos. Não, MDB não. No Netflix tá dando 12 anos. No Netflix tá 12 anos. Só que eu não sei porquê, se a nossa conta foi feita no Brasil, ou se no Brasil é 12 anos. Não, é diferente, né? As classificações indicativas são por país, né? Então, algumas coisas... Inclusive, o jeito de mostrar essas indicações são diferentes, né?
né? Nos Estados Unidos tem o R, tem o PG-13 e tal, e no Brasil é simplesmente por idade, aqui na Espanha também é por idade. Então depende muito por onde você entra. Aí eu fui conversar com um casal de pais, que também tem filhos da mesma idade que a gente. Eles ficaram, nossa, mas você começou a assistir Berlim? Porque a classificação indicativa deles é 16 anos. Não, aqui apareceu 12. Mas pra mim tava dando 12. Como assim? Tava 12. E, gente, não é 12. Não, a gente foi inocente. Eu falei, não, porque o Casa de Papel não é pra idade dos meninos, né? Mas eu falei, se esse tá 12, talvez eles minimizaram muita coisa e entraram só na parte de esquematizar o assalto e tal, como é que funcionava. E assim, primeira meia hora a gente decidiu acho que desligar. até muito antes, gente, porque não dá, é muito sexualizado e tal, não vale. Então fica bem de olho. E aqui já entra a dica que eu fiz no Vem na Minha Passado, mas esse ano mais do que nunca a gente utilizou muito isso, que é usar o IMDb como nosso guia mesmo. Só que tem coisas que acabaram de ser lançadas que ainda não tem comentário suficiente. Mas se você, pelo IMDb é Internet Movie Database, né? imdb.com, ou no aplicativo do IMDb, que é inclusive o lugar que eu acabo passando muito tempo pesquisando, e você descobre um ator, aí você vê que outros filmes ele fez, aí você acaba descobrindo um filme antigo. Gente, é muito legal, tem avaliação episódio por episódio e tal. É um buraco sem fim, assim, que você acaba puxando muita nostalgia também, lembrando de filmes passados, atores passados, diretores passados, enfim. Mas dentro do IMDb tem o Parent Guide, né, que é guia dos pais. E lá vai estar sinalizado dentro de cada categoria, tipo sexo e nudez, violência, tabagismo, violência, palavras de baixo calão. Cenas assustadoras, né, amor? Então vai estar lá verde, amarelo, laranja ou vermelho, e quando você clica em qualquer um desses itens, vai ter o comentário da galera falando por que está dentro dessa categoria, ou eles colocando dentro dessa categoria, a maioria acaba vermelho, fazendo a média lá e tal. E se tem spoilers, eles avisam antes, e tem um alerta de spoiler, tem uma cena que acontece isso, aquilo, né, amor? Então isso pra quem assiste com criança, adolescente e tal, é muito importante você ter essa noção antes de assistir. Às vezes não é nem só pela nudez, mas às vezes temas mais pesados mesmo, ou mortes violentas e tal. Sim, no caso do Berlim, por exemplo, não foi nem tanto pela nudez que a gente parou, mas foi pela hipersexualização, sabe? Pelas conversas, né? Conversas e... Conversas pesadas mesmo, assim. A gente até desanimou de ver sem as crianças depois, né? Porque ficou um gosto ruim nesse primeiro episódio. Mas eu gostaria de indicar, não é uma série que dá pra assistir... Não, a gente não colocou nenhuma... Você colocou alguma série que dá pra assistir com criança? Com os nossos filhos? Que a gente assistiu com os nossos filhos? Coloquei. Então, qual que você colocou pra gente passar depois pra parte sem filhos? Tá, eu coloquei uma série que a gente assistiu com as crianças e foi muito divertido. A gente teve que parar algumas vezes pra fazer algumas explicações, mas não é uma série assim de filme, né? O Jogo do Diabo do Netflix. Está na minha categoria realities. Ai, amor, mas aí é uma série, a né, próxima amor? Mas é categoria série. Mas é série. Tá lá no Netflix como série. É um reality, mas é uma série. Tá. Mas, gente, esse nome é ruim. A gente demorou um pouquinho, né, pra amor? ver exatamente por isso. Porque tava lá o Jogo do Diabo. Eita, né? Que será que é? Deve ser uma coisa... Porque a gente tinha começado a assistir um reality. Eu tenho que fazer um preâmbulo dos realities aqui em casa. A gente gosta. Em essa época de Big Brother, você pode estar confundindo. Isso é verdade. reality. Não tem nada a ver com esse tipo de reality. O que reality. a gente gosta é do reality game. Sim. É onde as pessoas entram pra competir entre si. O Big Brother também é isso, né? Mas enfim. É onde é baseado nos jogos, realmente. É muito mais nos jogos do que comportamento, O que né? me traz a nostalgia, né? De quando adolescente assisti com os amigos. Adolescente não, né? De 2000. Eu já era um jovem adulto. Quando você assistia as Olimpíadas do Gugu. Quando assistia as Olimpíadas do Faustão. Isso na adolescência. Não, Passa ou Repassa, que era legal. Passa ou Repassa. Nossa, isso sim é infância. Nossa. E Olimpíadas do Faustão também, que era uma pataquada, mas era uma competição. Eu sempre gostei de jogos, de competição e tal, mas nos anos 2000 chegou o No Limite, né? Que foi o primeiro reality, antes até do Big Brother, a passar na TV e tal. E aí eu lembro que a gente se reunia com os jovens no domingo à noite, depois do culto pra assistir, né, e tal. E, nossa, era muito legal. Sempre gostei de competições. E, ultimamente, os streamers estão investindo bastante nisso, né? Inclusive trazendo de volta alguns desses jogos que existiam antigamente no novo formato, dentro do Netflix, dentro do Prime. E o Jogo do Diabo apareceu lá como sugestão, porque a gente já tinha assistido outros antes. Sim, porque a gente assistiu bastante. A gente assistiu No Limite com os meninos. No Limite do Brasil, Sim. que teve o revival agora, a gente começou a assistir com eles. Sim, a gente viu esse Squid Game. Squid Game. Não a série de a série com os meninos, pelo amor. Mas esse reality também foi divertidinho. Sim. Um legal do começo do ano passado, que a gente indicou até nas nossas redes sociais, foi o The Mole,
Ah, isso Lembra? é verdade. É o Sabotador, Que é o né? Sabotador. Isso é legal, que é da legal. Netflix, que é muito legal também. É bem tranquilo, assim. Mas o que deixou E a gente assiste com os preocupado... meninos, parece que eles estão assistindo videogame, eles ficam torcendo, assim, sabe? É muito legal. E o que deixou a gente preocupado porque depois do demo sugeriram um outro pra gente, que é aquele que se passa no Alasca, eu não lembro nem o nome. Nossa, Que a gente aquele assistiu era ruim dois demais. episódios estavam bem legais, mas a gente começou a ver as avaliações e a galera falou, não, o negócio e o que tava descambou acontecendo? pra algo muito ruim e tal, e a gente acabou nem seguindo nele e ficou com medo. Aí veio um chamado Jogo do Diabo. É verdade, Você fala é verdade. assim, eita, né? O que será que eles vão fazer, né? Vão jogar o Ija, né? Aquele lá, o jogo do copo. O que Ou que eles assim, vão vale fazer? tudo, né? Vale roubar. Vale roubar, matar. Mas depois a gente viu, peraí, mas é coreano. É coreano, gente, eles são tão Será educados. que os coreanos fariam algo desse nível, né? Aí eu falei, eu vou assistir sozinho. Eu me voluntariei como tributo. Falei, não, eu vou assistir sozinho o primeiro episódio, vou ver. Eu assisti metade do episódio, eu falei, os meninos vão amar essa série. E a Adri também, né? E a Você Adri falou. também. Ele Adri, ficava, vocês Adri, têm eu que imagino assistir. você lá. Eu ia assistir sozinho, falei, não dá pra assistir sozinho, porque é muito legal. É muito legal. É legal pra quem gosta de jogos cerebrais. Jogos de mesa também, né, amor? Pra quem gosta de jogos de raciocínio. E é muito complexo, sabe? Tanto que a gente começou a assistir legendado, a gente falou, não, vamos pôr dublado. É meio um pouco contra a nossa premissa de sempre assistir no idioma original, mas tem tanta explicação, a gente falou, não, vamos colocar e é dublado. coreano, né? Então diferente assim... do inglês, né? É legal porque você pega mais as reações, né, das pessoas, a entonação da voz, o que eles estão realmente como eles estão realmente dizendo naquele momento, mesmo sendo um idioma que a gente não conhece, a gente gosta de assistir o idioma original, inclusive com os meninos. A gente falou, não, vamos colocar dublado pra gente ver se a gente consegue entender melhor as explicações, porque é um programa baseado em jogos mentais, jogos de raciocínio. Então, às vezes, a explicação do jogo, é sério, leva uns 15 minutos a explicação, e isso todo é verdade. visual, Demora uns assim, 15 sabe? minutos cada com explicação de gráficos e jogo. tal, você fala, meu Deus, onde eles estão se metendo? Até no Twitter a galera comentava, né? No Big Brother tem um jogo que só tem que ficar em pé durante não sei quanto tempo e a galera ainda não entende de primeira, né? Tem que ter explicações em cima de explicações. Aqui não. São explicações muito complexas, mas são 12 participantes que são conhecidos por seu, digamos assim, por sua inteligência, né? Então tem um campeão Sim, de jogo de mesa, não sei do que. Campeão de pôquer, tem não sei o que tem. Tem uma que se formou no MIT, tá trabalhando não sei onde, sabe? São todas pessoas muito inteligentes que trazem um alto nível pro programa. Então... Gente, não é boring. Você deve estar pensando, nossa, é um monte de nerd jogando. Cara, é muito bom. Tá na nossa lista porque a gente gostou pra caramba. É o nosso tipo de jogo reality. Foi o que a gente mais gostou, acho, de todos que a gente já assistiu. Acho que de todos foi o Mas que a tem gente gente que pode curtiu. achar boring por não se conectar com os jogos, por não gostar de jogos e por ver que tem 15 minutos de explicação e viajou pensando em outras coisas durante aquela explicação e o jogo vai ficar sem graça. Então, assim, pode ser que seja chato. Mas são episódios de mais de uma hora. Gente, mas olha só, sem dar spoiler, o primeiro episódio, por exemplo, eles simularam como se fosse aquele jogo Cidade Dorme, sabe? Só que maior. Muito maior e com muito... Por exemplo, você tinha que descobrir uma cura, tinha um assassino, mas tinha uma doença também e tal. É o mas Cidade Dorme com vírus, né? É, o Cidade Dorme com vírus. E como as crianças gostam bastante de jogos de mesa também, a gente tem alguns jogos de mesa aqui em casa, eles curtem jogar e descobrir quem que é o sabotador. E eles estão nessa fase de gostar de jogos onde tem blefe também, né? Tem Porque blefe, com criança pequena é mais difícil de ensinar o blefe. Eles Agora, aprenderam, né, amor, eles estão jogar conseguindo entrar em blefando. personagens, então, e blefar. Tem um jogo que pode até entrar aqui no Vem na Minha, que é o Sabotador. Saboteur, né? Que é um jogo francês, tem no Brasil também, que é exatamente isso. Tinha o jogo, né, cara? A gente comprou no AliExpress, fica a dica aí que eles entregam, tem jogos de mesa lá também, e o Sabotador é exatamente isso. Você tem um objetivo, e dependendo da quantidade de gente, né, se for 4 pessoas, vai ter um sabotador. Se forem 6 pessoas, vão ter 2 sabotadores. Se forem 7, 8 pessoas, vão ter 3, podem ter até 3 sabotadores no jogo. Então, esse tipo de programa conectado a esse tipo de jogo, assim, torna a experiência muito interessante de ver em família, porque você vai torcer, você vai curtir. Você joga junto, né? Você fica, meu Deus, quem que é o assassino? Às vezes você dá um pausa e volta assim e fala, nossa, não acredito, o que aconteceu aqui? E a montagem é muito bem feita também, a edição é muito bem feita, porque às vezes entrega o que eles estão planejando, às vezes não entrega, às vezes você joga com quem tá sabotando, às vezes você joga com quem está sendo sabotado. Então, assim, super recomendo. Não tenha medo do nome, o Jogo do Diabo. Nome ruim, que inclusive nome foi um ruim. nome infeliz, porque deve ter afastado muita gente de um programa tão bom.
Vamos tocar outro áudio? Depois a gente pode falar mais de séries lá na frente, porque eu acho que o que a gente mais tem aqui é recomendações de séries. E agora eu quero tocar o áudio da... Olá, ouvintes do Irmãos.com, eu sou Tabita Oliveira, falo de São Paulo. Minha dica para o Vai na Minha é a série Faz Nada, disponível lá no Star Plus. A série tem como narrador principal Robert De Niro, contando a história de um amigo dele, um senhor crítico de gastronomia, que perde a empregada, seu braço direito, há 40 anos. O personagem principal tem um humor e uma personalidade bastante interessante, e depois que ele perde a empregada, ele começa a perceber que ele não sabe fazer nada, e ele recorre aos cadernos que ela deixa anotado tudo sobre a vida dele, a rotina, desde como lavar a roupa. E eu acho que vale a pena a discussão sobre a idade, utilidade, dependência, impacto de gerações, modernidades e hábitos de uma pessoa, solitude, dependência. Eu acho que o bacana da série também é a fotografia, porque ela se passa na Argentina e é um cenário belíssimo. Então é uma série que vale a pena e tem poucos episódios, dá pra acompanhar, é bem bacana. Aqui na Espanha chama Nada. Nada. Em português é o Faz Nada. O título original é Nada. Peraí, não é só na Espanha. Olha, eu não, já tô pensando um monte de pessoa aqui pra assistir essa série, hein? Ela ajuda a pessoa a entender que ela tem que fazer alguma coisa? E os idiomas aqui, segundo o MDB, espanhol, italiano e inglês. País de origem é Argentina. E com Robert De Niro. Que interessante, gente. Ai, gente, a Argentina tem muita coisa boa, viu? De produção de filme. A única parte difícil é que é no Star Plus, né? Nos Estados Unidos tá como Hulu, né? E no Brasil como Star Plus. Legal, gente. E Robert De Niro, né? É Robert De Niro. Deve ser muito legal. E entra e se conecta com o que a gente falou esse ano passado, né? Sobre idade, envelhecimento. Sobre mesclar gerações, né? Caramba, que legal, que legal. Uhum. Muito bom, Tabita. Obrigado pela recomendação. Fica aí Nada ou O Faz Nada no Star Plus, série exclusiva Star Plus, pelo menos no Brasil, talvez aqui na Espanha também, porque não tem Hulu. Por falar em mescla de geração, eu vou indicar uma série aqui, que eu queria ficar um pouco de tempo nessa série aqui, tá, Marisa? Se você me permite. Fiquemos. Eu vi também? Você viu alguma coisa. Tá bom. Mas é a série Annie with Annie. Annie with Annie. Que é Annie com E? É isso que Annie tá em português? No Brasil. Não, eu acho que no português tá Annie with Annie também. Bom, enfim. Mas por que eu quero indicar essa série por falar em mescla de geração, né? Porque tem ali a Marilla, o Matthew e a Annie, tudo junto ali. E eles se complementam muito. Porque o ano passado a gente leu o livro Anne de Green Gables e a gente gravou um literário. E na época eu não tinha assistido a série. Ou melhor, tinha assistido um episódio, eu vi 2 episódios, eu vi que tava indo pra um caminho muito diferente do livro. Falei, não, vou ver a série e eu quero falar um pouco sobre a série. Por quê? A série, ela é diferente do livro, mas ela possui o mesmo tom do livro. O episódio que eu tinha visto, eu vi que ele tinha ido pra um caminho meio diferente, mas aí depois eu fui entendendo e ele segue o mesmo tom do livro. Mas assim, só pra contextualizar vocês, a série tá no Netflix, ela tem 3 temporadas, a avaliação geral no IMDb tá como 8.6. Que é bem alto. É muito alto. Se você vê no IMDb uma avaliação acima de 8 pra uma série, um filme, já vale dar uma chance. O primeiro episódio tem uma nota do IMDb de 8.9. E o último episódio, que é muito importante, 9.5. Isso é muito importante. Uma série terminar bem, né? Tantos traumas que a gente tem de séries boas que terminaram mal. E assim, gente, eu assisti a série, eu tava assim com o pé atrás, eu não me joguei de cabeça porque eu vi que era diferente. A gente lê livro, a gente quer Incomoda, né? A gente quer ver parecido, né? A gente quer ver o livro na tela. A gente quer ver o livro na tela. Aí quando começa a se distanciar, você se frustra a princípio. Até que você se entrega, né? E fala, não, aí tá fala, bom. Não, tudo bem, eu entendi que é diferente, mas vamos lá, sabe? Inclusive, eu tô até com medo aí, viu? Porque, ó, a HBO confirmou que vai ter novas séries aí dos livros, do Harry Potter. Não, vai ter Harry Potter, vai ter Crônicas de Nárnia. E a gente quer ver o livro na tela, não tem revisitação jeito. ao universo de Tolkien, que é legal pra manter essas obras vivas, mas dá esse medinho, né, de porque a gente sabe que tem muita coisa faltando. E aí a série, ela segue o mesmo, igual eu tava falando, ela segue o mesmo tom do livro, né? Pra vocês que não ouviram o literário, o livro foi feito pela Lucy Maud Montgomery e são 6 livros da série. São 6 livros da série que a gente chama de Anne de Green Gables. Mas ela escreveu 9 livros sobre o universo da Anne de Green Gables. Então, assim, a Lucy, ela viveu
viveu esse universo, ela criou esse universo e ela fez dele a vida dele. E tem muita gente, muita gente que acompanha. Tem muita adaptação de filme, de livro. E no Canadá, assim, meio que tombaram como patrimônio histórico, assim, a parte onde passou, porque ela baseou no rancho da tia dela. Então, assim, o negócio é muito forte. Daí eu falei, não, vou ver a série porque ela tá bem pontuada, eu quero assistir. Eu não vi a série porque não rolou, a Adri decidiu continuar sozinha pra ver onde dava e tal, e depois não deu pra entrar muito no bonde que já tava andando. Mas o livro, o Anne de Green Gables, foi pra mim o livro mais divertido de ler no ano passado. De todos que a gente leu. Marido. Assim, se fosse perguntar pra mim, eu estou perguntando pra mim, Paulinho, qual o livro, que você mais curtiu? divertido? Não direi o melhor livro. Pode ser o melhor? Pode ser o melhor. Mas o que importa é o que me divertiu, o que me fez conectar com a história, me identificar com muita coisa. Eu respondo, a Anne de Green Gables foi o livro mais divertido que a gente leu e comentou no literário no ano passado. Foi gostoso mesmo. E assim, a série passa inteirinha no livro 1, né? São 3 temporadas e as 3 temporadas passam no livro 1. Mas ela aborda assuntos que não tem somente no livro 1. Ela empresta temas dos outros livros também, é isso? E olha, gente, eu não conheço a Lucy, mas eu acredito que ela bem poderia ter escrito sobre todos os temas que foi apresentado na série. Se fossem hoje, né? Se fosse hoje. Porque eu ela acho era bem muito à mesmo. frente do seu tempo, né? Quando ela escreveu. Você vê que tem discussões, assim, de religiosidades, no livro que eu falo, né? De religiosidade, de luta contra preconceitos, que eram muito à frente do seu tempo na época. Então, pelo que você falou, né, Adri, os temas que a série trouxe hoje parecem que tem muito a ver com a cabeça da autora também, Sim, né? gente, parece mesmo, de verdade. Então, assim, a série fala sobre orfandade, abandono de criança, trauma psicológico, questões sociais, por pressão, né, pra você ser igual a todo mundo, desigualdade de gênero, racismo, homofobia, religião, liberdade de expressão. E tem até questões indígenas, assim, que aborda a série, que eu falei, caramba, meu, isso podia muito tá lá. E aí eu pesquisei sobre como era o Canadá naquela época, e faz muito sentido tudo que tá na série. Então, assim, eu gostei muito, me apaixonei pela história. Eu falei pro Paulinho que, assim, a história da Anne com o Gilbert Blythe é muito mais visível. Eles queriam fazer, assim... Os livros, ele é muito mais sobre a vida da Anne. A série é muito mais sobre esse encontro e desencontro com o Gilbert Blythe. Então, assim, poderia dizer até que chega a ser um romance e que por detrás ela aborda essas questões que precisam ser levantadas e discutidas. Então, eu gostei tanto que eu falei, não, gente, eu preciso assistir com os meus filhos, com o Paulinho. Isso sim é uma série que dá pra assistir com criança acima de 12, 13 anos. É uma série polêmica, porque você sabe, né? Como eu já falei sobre os temas que abordam a série, mas é uma ótima oportunidade pra você discutir com a sua família sobre o que você viu em tela. Então eu super indico aí até pra assistir com crianças acima de 12 anos. E só uma curiosidade, marido, a menina que faz a Anne Shirley, que dá o nome da série, ela fez uma audição com quase 2.000 meninas de 3 países diferentes. E ela foi, assim, disparada a melhor, porque todo mundo falava que quando ela se apresentava na audição, e na audição ela começou a falar com uma árvore, com uma folha, assim, aquelas coisas bem malucas do livro, e todo mundo falava, não, gente, essa é a Anne. Então isso é muito gostoso de assistir a série também, sabe? Eu assisti acho que uns 4, 5 episódios, né? E era isso, assim, eu via a Anne na tela. A Anne que eu imaginava no livro era a Anne que tava na tela. Não só fisicamente, né? Porque eu fisicamente até já conhecia, porque já tinha visto fotos dela e tudo, mas o jeito de agir, o jeito de se comportar. Né? É impressionante. A atuação é incrível mesmo. E você deve estar falando, gente, não vou assistir essa série porque essa série foi cancelada, mas, gente, ela termina bem. Ela termina assim, fechou o ciclo, sabe? Fechou um ciclo. Então daria foi pra continuar como o livro continuou. Daria tranquilamente pra continuar. Assim como o livro terminou também. O primeiro ele termina bem. Você não fica assim, termina. Se eu não ler os próximos, eu não vou saber o que aconteceu e tal, mas tudo bem. Aquele recorte tá lá e pra mim é o suficiente. E, gente, tem muita história do livro 1 que não tá na ordem cronológica da série, mas assim, que foi tão gostosa de ver. Eu até falei, pô, isso aconteceu, mas isso aconteceu quando a Anne tinha 13 anos e não quando ela tinha 16, 17. Mas é tão gostoso de ver, sabe? Assim, fica, cara, que delícia, valeu muito a pena ter visto. E assim, a gente não sabe qual foi o motivo do cancelamento, existem especulações que teve briga com o canal canadense, que lançou a série primeiro com a Netflix, ou o pessoal fala que não teve audiência, mas isso não é verdade, que o pessoal fez manifesto no Twitter, Facebook, imprimiram outdoors pra renovar a série, com números indicativos, né, de audiência, então ninguém sabe por que foi cancelado, mas aí vale a pena. Isso é polêmico, né, porque quem tem os números reais é a própria Netflix, né, que não é público os números, e uma galera fazer barulho não quer dizer que é a maioria, né, então, enfim. Sim, polêmico. Acaba chamando atenção, mas
mas não necessariamente reflete o sucesso da série. Afinal, Netflix tem motivos pra cancelar e com quase 100% de certeza o motivo é financeiro, né? É dinheiro. Então, enfim, a gente fica triste quando uma série que a gente gosta é cancelada, mas já eles teve têm os muita motivos série deles, que a gente né? gosta que cancelou, né? Pois é, mas a gente tudo bem. supera, né? Depois de um tempo a gente supera. Mas eu gostaria de falar, a gente vai ficar bastante em série, porque afinal, as pessoas descobriram, né, que contar uma história em mais episódios, você pode entrar mais profundo naquela história, pode explorar mais aqueles personagens e tal, e o fácil acesso que a gente tem hoje a esse tipo de obra por conta da internet e dos streamings, faz com que esse tipo de produção seja mais feita. Antigamente, tinha muito o ator de filme e o ator de série. Quando um ator de série tentava fazer um filme, geralmente flopava. Quando o ator de filme tentava fazer série, geralmente é porque tava com a carreira em baixa, tá? Hoje não, né? Você vê Robert De Niro fazendo série, né? Você vê atores de série E fazendo tomando sucesso. chimarrão na Argentina, olha só. Então, assim, hoje a série tá sendo muito mais explorada e a gente consegue mergulhar mais nessas histórias por meio de série. Então, por isso que a gente vai ficar mais em série. Só que o que eu vou sugerir agora, pra mim, foi a melhor série do ano passado. Tá na minha lista também. Olha aí, marido, tamo conectado. Pelo menos a série que a gente mais se divertiu assistindo. A gente curtiu muito, gente, que vendo é essa série. o Jury Duty, indicação do nosso amigo Brão Barbosa, que em português ficou como Na Mira do Júri. Gente, essa é uma série Que tá no Prime Video. tá no Prime Video, sim. Prime Video. Mas como explicar essa série? Porque ela não é um reality e ela não é uma série de ficção. É um meio de caminho entre os dois. É mais ou menos, né, amor? Por quê? Eles decidiram fazer um júri nos Estados Unidos pra julgar um caso fictício em que eles contrataram atores pra encenar aquele caso, desde o juiz, os advogados, a policial, todo mundo que estava envolvido, e todos os jurados eram atores, exceto um. Apenas um. Ronald Gladden é a vítima da vez. Então foi uma pegadinha de 8 episódios que aplicaram sobre esse cara. Gente, é muito bom. Imagina o medo dessa equipe em montar todo esse circo pra fazer uma série em que um cara não sabe que está participando de uma série. Gente, envolve tribunal, envolve um monte de ator, envolve hotéis, assim, um monte de câmera, tudo, porque tudo assim, falso. é um julgamento falso. Sim. Então tem uma empresa falsa, tem um funcionário falso que tá sendo processado. É tudo Sim. falso. São todos atores, menos um cara que faz parte do júri e que tá lá. E não sei se vocês sabem, mas são vários cidadãos que eles se voluntariam pra ser candidato a júri, mas tem várias pessoas que, igual na época de eleição, recebem uma cartinha. São convocados. Sendo convocado pra ser, Sim. sabe? Pra participar da seleção, não convidado pra ser júri. E aí o juiz, ele acessa todo o perfil de todos os candidatos a júri e aí ele vai escolhendo. Então, assim, a série começa desde essa parte, sabe? Então, o Ronald, ele se voluntariou pra fazer parte do júri, e aí ele até explica por quê, né? Tem algumas pessoas que se voluntariaram e outras pessoas foram convocadas e tal, e ele fala por que ele se voluntariou. E ele sabia que ia ser gravado um documentário, na cabeça dele era um documentário sobre como funcionava um julgamento, mas que aquele julgamento era real na cabeça dele. Por isso que justificam as câmeras em cima deles. Os depoimentos, né? Até assim, quando eles vão pra outros lugares, tem câmeras registrando, porque na cabeça dele era um documentário que estava sendo feito daquele julgamento. Então ele vai dar depoimentos também, sabe? Quando você sai por uma salinha diferente, dá um depoimento pra câmera. Ele está fazendo isso, assim como os outros atores estão fazendo também, só que ele está no meio desse circo. E o jeito que as coisas encaixam, porque existe um roteiro. É fantástico. Só que os atores, eles têm liberdade pra improvisar, obviamente. Eles tentam conduzir pra um lado, mas tem que ser do jeito mais natural possível, né? Eles não podem parecer atores, eles têm que parecer pessoas que estão lá interagindo em todos aqueles momentos. Então vão gerar situações que você não acredita. Gente, é que durante absurdo. a série eu ficava, não pode ser. O cara tem que ter sido brifado pra acontecer desse jeito. E depois, no final, isso é muito legal. No último episódio eles vão mostrar um pouquinho por trás das câmeras como acontece, e você vê que não, eles conduziram pra aquilo acontecer, e aquilo aconteceu. E às vezes não aconteceu do jeito que eles queriam, e mesmo assim foi muito melhor, legal. né, amor? Do que eles E imaginavam. conseguiram deixar e fazer a coisa acontecer. Então, assim, se eu contar mais, vai estragar um pouco a experiência de vocês, mas pra todo mundo que eu indiquei, se apaixonou pela série. Acho que todo mundo gostou, né, que a gente falou da série. E é assim, muito bom. Não é pra assistir com criança, viu? Não é pra assistir com criança, é 14+. Mais um fator
fator importante que pode fazer você decidir se por isso ou não é que os showrunners dessa série eram produtores de The Office. Então, o mesmo nível de piadas, o mesmo nível de constrangimento de The Office está presente também de Jury Duty. São muito diferentes as propostas e tudo, mas o jeito de se fazer é muito parecido. Então, se você curte The Office, dá uma chance pra Jury Duty estar no Prime Video. Você com certeza não vai se arrepender. Antes da gente tocar o próximo áudio, eu gostaria de falar aqui pra vocês uma série que eu tô aí o ano inteiro falando, gente, eu quero indicar uma série pra vocês. Quero indicar com muito cuidado, né? Quero indicar com muito cuidado. Sempre é com muito cuidado, né? A Adri tentava falar dessa série, eu falava, guarda que vem na minha em janeiro. Guarda que vai ter Vem na minha. E chegou a hora, Adri, de você expor pro mundo uma série que a gente nem sabia da existência. De repente ela pula na nossa cara. E olha só, gente, eu não sei nem se fica na indicação de série, porque na verdade ela é uma minissérie. E é uma delícia, é melhor, gente. Né? Porque você sabe que vai ter fim no final daquela temporada. Vai ter começo, meio, fim, acabou. Você vai sofrer porque acabou, mas assim, encaixa tudo muito bonitinho e tal. E assim, é uma série que, pra mim, foi assim, uma das melhores séries que eu assisti também. Foi uma pérola que eu falei, caramba, como ninguém tá falando dessa série, sabe? Mas o nome da série é Godless. Não sei se em português tá Sem Deus. Não, eu sempre esqueço. Não deve ser Sem Deus. Terra Sem Deus. Godless é tipo... Vamos ver como tá em português. Eu acho que é Godless, não tem tradução, não. Não tem tradução, né? Mas é uma série que tá no Netflix. É uma minissérie. E ela tá bem avaliada também no IMDb. A avaliação geral dela tá 8.2. E o último episódio dela ganhou 8.9. E ela é de 2017, tá, gente? Não é lançamento. Por isso que a gente fala que tava perdido lá no Netflix. Tava perdido. Talvez tivesse pulado na nossa cara em algum momento, a gente ignorou e de repente a gente encontrou ela de novo em 2023. Então, porque eu ia falar, é possível que ela tenha pulado na nossa cara, porque ela tem uma capa faroeste e ela é toda numa pegada faroeste. Aí o pessoal fica, ai gente, não, eu cansei de faroeste, sabe? O bom, o velho, o feio, o mal, eu não sei. E é tão antigo que ainda tem aquela vinheta branca do Netflix. Aquela que estourada a gente, né? E assim, gente, ela é ambientada assim, na época de 1880, ela é dita como faroeste, drama e tal. Mas, cara, não é aquele faroeste do Clint Eastwood, sabe? Porque eu sei, eu gosto, mas tem passou. Sua época, Tem sua época. Porque o faroeste do Clint Eastwood é bom, mas assim, é muito lento, sabe? Então, eu acho que deve ter pulado na nossa cara e falar, não, acho que eu não quero ver essa série lenta. Gente, o que essa série não é lenta. Porque ela conta a história do Frank Griffin e do seu protegido, o Roy Good. E, gente, o Frank Griffin é o Jeff Daniels. Sim. O Jeff Daniels que fez Debbie Lloyd. Exatamente. Aí você fica, não, gente, como que o Cara, mas o Jeff Daniels. É aquela categoria de atores que faziam comédia e viraram atores dramáticos de mão cheia, assim. Caramba, gente. É o cara que você olha pra cara dele e você fica com medo. Ele respira, você já se borra de medo. E caramba, gente, que série gostosa. Assim, ela é muito violenta. 16 mais. Ela é violenta mesmo, assim. O primeiro episódio já é pra chocar na cara. Mas a história, o roteiro da história é muito bom. Assim, quando eu li o roteiro, eu falei, gente, isso aí é When Calls the Heart. Mas são assim, é uma cidade que é a Labelle. When Calls the Heart violento, com sangue e tiro. Violento e faroeste, né? Mas é uma cidade que a maioria dos homens morreram na mina, e aí a cidade foi reconstruída por mulheres. E aí, por conta disso, muitos homens passavam e roubavam, saqueavam, trapaceavam, e as mulheres precisaram ser fortes, né? E aí o Frank Griffin, ele é tipo o vilãozão, assim, daquela época, sabe? É tipo, sei lá, o cangaceiro mora, assim, do faroeste. E ele tinha um protegido que era o Roy Good, que de repente ele resolveu se rebelar contra o Frank Griffin. E aí a série passa o tempo todo o Frank atrás do Roy, e assim, com as mulheres de Labelle que acolhe o Roy, e aí você já fica, vai dar ruim, porque o Frank tem, assim, uma galera de seguidores atrás dele, que são matadores, os maiores matadores da época dos Estados Unidos, tava ali ao lado do Frank. Então, assim, você fica, caramba, como que essas mulheres vão se defender e como que vai acontecer tudo isso? O Roy realmente, né, virou o bonzinho agora, depois de ser um grande matador. E também conta muita história, né, do passado deles, de por que eles se tornaram essas pessoas ruins, né, más e matadores e assassinos sanguinários. Quando você fala que ela não é lenta, pode assustar as pessoas quando elas virem que é um pouco lenta, sim. Ela não é lenta pra quem está conectado com a história, mas tem cenas mais contemplativas, cenas mais reflexivas, cenas mais lentas.
Se você não é um for... Velozes e Furiosos, né, da vida. Mas... então, não é só ação também, tem muito drama. Então, se você não se conectar com os dramas, pode parecer um pouco cansativo, um pouco lento assim. Mas uma vez que você se conecta, se sente parte daquelas situações, né, se coloca no lugar daqueles personagens e pensa o que você faria nesses momentos, ela começa a ficar mais interessante, sem dúvida nenhuma. Fica aí então a dica Godless. E olha só, você aí que deve estar pensando, meu Deus, é uma série muito girl power, né? Como as meninas vão... Cara, os homens estão sensacionais nessa série. Não assim, mulheres poderosas e homens bananão. Não, tem um homem assim que caramba, que você fica, uau, que demais, que legal. E Godless 2017, tá? Se você quiser dar chance pra alguma coisa um pouco... Aí, Dri, você falou que só tinha coisas do hype? Quem conhecia Godless antes de você? É verdade. Gente, acho que não tem como terminar essa parte de séries com quase 50 minutos de episódio, mas não tem como terminar a parte de séries sem falar do This Is Us, que a gente ainda não assistiu, né? Olha, uma coisa que a gente não coloca aqui, nem This Is Us, nem The Last of Us, né? Que a gente assistiu também, mas a gente não coloca entre as séries mais legais do ano. Mas eu acho que a série que mais aqueceu o nosso coração e a gente demorou pra ver, essa foi um pouquinho hype, sim. Mas a gente viu quando passou o hype. A gente falou, não, vamos dar uma chance. A Adri não queria ver porque achava que era simplesmente sobre futebol, mas a gente descobriu que é muito mais do que isso, que foi a série Ted Lasso, que terminou no ano passado. E nós terminamos de assistir minutos antes da gravação desse episódio. Com olhos marejados, coração quentinho. Mas isso é verdade, o marido me entregou aí. Eu não queria assistir porque eu achava que fosse sobre futebol. Assim como até hoje você não assistiu Laranja Mecânica do Kubrick, achando que é sobre a seleção da Holanda de 1978. Mas olha, eu acho que se fosse da seleção eu até assistiria, gente, porque eu vi um pedacinho, eu falei, não. Esses assassinos bizarros aí, não, chega. E aí, gente, olha, o Ted Lasso me surpreendeu pra caramba, porque é sobre futebol, mas assim, é muito mais sobre os jogadores, o treinador, o relacionamento deles, os dramas pessoais, né? Você sabe que foi uma série que ela se popularizou durante a pandemia, né? Quando tava todo mundo com os corações destroçados no isolamento. Surge essa série pra aquecer coração, por isso que ela fez tanto sucesso. E ela foi crescendo, assim, a gente assistiu todos os episódios depois que ela terminou. No que ela terminou, eu falei, vamos assistir o Ted Lasso. A gente foi assistindo bem aos poucos mesmo, porque a série terminou em maio e a gente terminou de assistir agora em janeiro do ano seguinte. A gente assistiu de pouquinho em pouquinho, né, bem amor? pouquinho. E é aquela série que vai te conquistando aos poucos, sabe? Você termina a primeira temporada e você fala, legal, mas parece que não é tudo que a galera tá falando sobre essa série e tal. Foi essa sensação. Vamos começar a segunda? Vamos pra segunda, vamos assistir. É legal, não é ruim a primeira temporada. A série tal, a série tal, a série tal. E assistimos a segunda, a gente foi se conectando mais, falou, opa, peraí, nossa, agora eu quero saber o que vai acontecer com eles. O que é isso? O que ele tá construindo aqui? O que esse cara tá preparando pra gente aí? Aí no que chega a terceira temporada, você fala, bom, agora eu entendi. Gente, que delícia. Porque é um crescente, assim, sabe? Ela começa gostoso. boa, mas ela vai melhorando. Chega na terceira temporada, você fala, o que eles vão fazer mais, né? No nosso coração, né? E a terceira temporada é onde amarra tudo e a gente termina, como a Adri falou, com o coração aquecido e os olhos marejados. E, gente, tem umas coisas tão absurdas que acontecem na série que eu falo pro Paulinho, eu falo, não, já não é possível isso aí não é possível. Mas a gente compra a ideia do absurdo e a gente acha divertido. Porque é uma comédia, é uma série de comédia. É uma comédia dramática que envolve esporte, principalmente o futebol. E tem cada jogador que é uma figurinha. Eu como sou, assim, rato já do futebol há muitos anos, acompanho futebol, né? Sei muito dos bastidores. Olha, acabei de ver aqui, MDB é 8.8, hein? A avaliação da série, pra você ter uma ideia. Então, eu que sou do futebol, já acompanho, curto muito tempo, é a mesma coisa quando eu vejo um filme sobre tecnologia, que vai o hacker na frente do computador e começa a digitar um monte de coisa e hackeia o sistema, eu falo, não é bem nada, assim, né? E tal, né? Porque eu sou da área de tecnologia. Então, como eu também gosto muito do futebol, tem muita coisa que acontece e fala, isso nunca aconteceria na vida real. Mas nessa situação, o que costuma acontecer é vir tal pessoa e resolver desse jeito, tal. Nunca vão deixar um cara que nunca
bater o pênalti, bater um pênalti num momento decisivo. Só que aí você lembra, não, é uma comédia, gente. A série não é sobre isso, né? A série é sobre outra coisa. E quando você entende sobre o que a série é, você se conecta de verdade. Da mesma maneira, tem assuntos mais polêmicos, assuntos mais delicados. Tem pessoas que podem ficar muito incomodadas por algumas coisas que acontecem, principalmente com relação à sexualidade. Então, assim, fica o alerta, mas também é uma oportunidade de você pensar sobre essas questões, discutir e ver como você encara e como você vê o mundo diante de tudo isso, tá bom? Então, assim, fica esse porém, tá? Mas nós podemos dizer que nós gostamos muito e nós recomendamos pra você assistir com esses olhos. Né, amor? Tinha uns personagens tem situações de gargalhadas, assim, que você fala, não acredito, sabe? Tem aquelas coisas assim, que eles preparam pra te entregar um negócio e te entregam o que você estava esperando. Você fala, não acredito que eles entregaram. Às vezes eles te preparam pra entregar uma coisa, entregam outra e você fala, caramba, isso foi mais legal do que eu esperava. Sim. Então, assim, vale muito a pena até de Laço. Também tá na Apple TV, esse é um ponto negativo, que é uma plataforma que tem muita gente assina, mas é uma das mais baratas também pra assinar. Às vezes vale a pena pegar um mês e maratonar até de Laço, maratonar o Silo, que o Chico recomendou aqui, o Ruptura, que a gente já fez, inclusive, um pós-créditos todinho sobre ele. Então fica aí a nossa indicação. O Godless, que eu acabei de falar, é violento, mas o Godless é Netflix, não tá na Apple TV. Eu tô falando pra assinar. Entendi, se você for assinar por um mês a Apple TV Plus, né, numas férias aí, dá pra maratonar essas 3 séries aí. Peraí, tem mais 2 séries que vão entrar aqui, mas vão estar conectados com livros, que eu vou tocar os áudios aqui. Olá, meu nome é Leonardo Romano e eu falo do estado do Rio de Janeiro. Minha recomendação, na verdade, acaba que são 2, tá? Dia 21 de março lança uma produção da Netflix baseada no livro chamado O Problema dos Três Corpos. É uma ficção científica com pegada histórica escrita por um engenheiro chinês chamado Tsu-Shin Liu. Tem todos os elementos de uma excelente ficção, mas adiciona contexto na Revolução Cultural Chinesa, o que é bem inovador nesse gênero. E falando em inovação, vou ler um pedaço do post que foi colocado no trailer. É uma história eletrizante que redefine o drama de ficção científica com seus mistérios complexos e uma trama que envolve vários gêneros. A fatídica decisão de uma jovem da China nos anos 60 reverbera pelo tempo e o espaço até um grupo de cientistas brilhantes do presente. Com as leis da natureza se desfazendo diante de seus olhos, 5 ex-colegas se reúnem para confrontar a maior ameaça na história da humanidade. Eu não ia dar mais nenhum spoiler e por isso que eu li esse post. Mas se eu posso dizer alguma coisa além disso, é que tem uma tecnologia futurista que até então não foi visto em outra obra, tá? Se o tema agrada, de ficção científica, vocês têm pouco mais de 2 meses para aproveitar e ler o livro, o primeiro da trilogia. E dá para ler 5 páginas por dia até chegar o dia 21 de março, tá? E se você animou e vai ler num dispositivo eletrônico, pode fazer isso lendo apenas 2% todos os dias. Então é isso, obrigado, pessoal! Então, esse é um livro que o Leonardo leu e agora em março chega a série, que inclusive, eu pesquisando aqui, eu descobri que tem uma outra série com esse mesmo nome, só que é chinesa. Então, parece que os Estados Unidos estão fazendo uma nova versão dessa série que estreou em 2023 e ainda não foi concluída. Isso! Então, como, né, os Estados Unidos gostam, né, muito de pegar versões asiáticas e refazer, baseado no mesmo livro, asiática, estão fazendo... Igual o REC. Pegaram o REC que era e fizeram o filme espanhol, né? Fizeram Quarentena. O REC, eu acho que foi a coisa mais assustadora que eu vi na minha vida. Que a gente assistiu... filme não, era série mesmo, né? A série espanhola. A gente assistiu sem ter nenhuma conexão com a Espanha ainda na época. Não, zumbi, morte, medo, enfim. Então, eu só não sabia, eu já tinha esbarrado com esse filme no IMDb mesmo, né? Estava em destaque lá como o trailer. Eu vi o trailer, achei interessante. Vai ser lançado no dia 21 de março. Eu não sabia que era baseado num livro e o Léo recomendou aqui pra gente O Problema dos Três Corpos, do Tsu-Shin Liu, um autor chinês de ficção científica. Oi Paulinho, oi Dri, oi pra todo mundo aí. Aqui é o Daniel Sass. E a minha indicação, aproveitando aí que a Adri e os meninos estão todos empolgados com a vibe Harry Potter, logo mais, assim que os livros acabarem, vocês vão ficar órfãos dele, né? E o curso natural seria seguir para Percy Jackson, que segue nessa vibe infanto-juvenil, e também já tá com a série na Disney Plus, já tem filme e tudo mais, apesar de serem adaptações bem ruins. Mas a minha indicação é que vocês leiam a série de livros As Crônicas do Matador do Rei, que é escrito pelo Patrick Rothfuss. Ele é um DM de D&D, então assim, ele é um Dungeon Master de D&D, e ele escreveu esse livro contando a história do Coach, que é um personagem muito maneiro, e a história é muito interessante, assim, é na pegada de Senhor dos Anéis, com um pouco de Harry Potter, um pouco de Eragon, e eu recomendo muito a leitura, apesar de ser uma série de livros bem antiga, assim, não é desse ano não, mas a minha indicação é para esse ano. Então fica aí a dica, pessoal. Abração e tamo junto.
Adri, a gente tá vendo o Percy Jackson no Disney Plus e tá sendo uma decepçãozinha, né? Uma grande decepção, na verdade. Tá bem com carinha de Disney Channel. Sabe aquelas séries, assim? As visões da Raven. A visão da Raven. Sabe? Feiticeiro de Waverly Place. Esse tipo de coisa. Nossa, tá muitas situaçõezinhas. É isso. Sabe? Quando você vai com aquela expectativa de ser uma obra grandiosa e tal. Eu não sei se o livro porque eu não li os livros, você que leu, né? Eu curti pra caramba. O primeiro e o segundo, eu li os dois. Parece que dá uma forçadinha tão grande e tal. O Percy Jackson tá sendo a decepção porque o Daniel, né, leu 2 dos livros já e ele fica o tempo todo, não, isso aí não é assim, não. Isso aqui não aconteceu desse jeito. Eu acho que assim, a série tá... Eu li faz muito tempo, mas ela tá muito mais parecida com o livro do que o filme, porque eles são realmente crianças, né? Aventura de criança. O filme foi, tipo, adolescentes, né, que estavam doidos pra se pegar, enquanto tava vivendo uma aventura. E apesar de que eu acho o Logan Lerman lindo e eu gostei muito da participação dele. A parte disso. Cara, eu não tô curtindo, não. Mas se os meninos estão curtindo, a gente assiste pra fazer companhia pra eles, né, amor? É isso. Mas, Sas, cara, valeu. Muito obrigada, assim, pela sua indicação, porque eu já estou órfã de Harry Potter. Porque eu já li todos os livros, inclusive A Criança Amaldiçoada. Então, curti muito a indicação. Vamos ver quando a gente for visitar o Brasil, se a gente não consegue adquirir, né, amor? A gente tá fazendo a lista de livros que a gente quer trazer quando a gente for pro Brasil. Que eu tô ficando preocupado. Mas o que mais preocupa são os livros, porque né, são pesados e volumosos. Mas a gente pode trazer na mão, assim, sabe? Igual traz travesseiro, traz livro na mão. Pede pra cada criança trazer 2 livros. Vamos pros livros ou vamos pros filmes? O que você quer primeiro? Eu queria fazer indicação de um livro só, porque eu acho que eu não sei se eu já indiquei ele tão bem assim, a gente teve o literário todo do ano passado pra indicar livros, né? Então vocês sabem muito bem o que a gente gostou, o que a gente não gostou. E eu já deixei aqui a minha indicação do Anne de Green Gables como meu livro favorito, então vamos com mais um. Sim, eu sempre indico Harry Potter pra ler. Não Criança Amaldiçoada, eu li Criança Amaldiçoada. Não indica? Não, é ruim, gente, é uma fanfic. Bom, enfim, quem leu aí quiser conversar comigo no particular, eu tô precisando de gente pra falar mal desse livro. Que não é da J.K. Rowling, né? Ela é um teatro, é uma fanfic mesmo, gente. Ela autorizou a criação da obra, acaba sendo meio que canônica no universo Harry Potter, mas não foi escrita pela J.K. Rowling. Eu não sei, é besteira falar que é canônica, porque tem muita coisa que eles desfizeram que não era pra... enfim, ok, passou. Mas um livro que eu gosto muito, assim, se alguém chega pra mim e fala assim, Dri, me indica um livro pra ler. Daí eu sempre falo, bom, primeiro, é criança ou adulto? Já leu ou não leu? Sabe? Porque tem todas assim, né? Primeiro livro pra você ler, de aventura, de ficção e tal. Mas um livro que, assim, que eu gosto muito de indicar, e eu acho que vale tanto pra mulher quanto pra homem, e é um livro grosso, grande, mas que faz você devorar, é o Jane Eyre, da Charlotte Brontë, das irmãs Brontë. Que a gente já fez literário lá no passado também, né? E exatamente. A gente tem literário, onde falo bastante porque que eu gostei muito desse livro. E eu lembrei muito do Jane Eyre, porque assistindo Anne with Annie, ela cita várias vezes Jane Eyre na série. E tem outros filmes, outras séries, assim, que eu vi, que eu falava, olha lá, Jane Eyre tá lá na prateleira de alguém. Tá sempre Jane Eyre aparece em tudo quanto é lugar, citações e tal. É aquela coisa que, assim, se a gente não conhece, passa despercebido. Tá lá na prateleira, mas você nem vê que tá lá, né? Ou se alguém cita alguma coisa, é uma citação genérica. Mas a partir do momento que você conhece, parece que começa a aparecer em todos os lugares, né? Sim, eu assisti uma sériezinha espanhola esse ano também, o ano que passou, que foi tão bonitinha e ela tava lá, a mesinha de centro era o livro do Jane Eyre. Eu falei, olha lá, Jane Eyre. Eu falei, gente, eu tenho que indicar. É uma história muito boa mesmo. Tem romance, sim, mas é muito mais sobre a história da Jane Eyre, que também era uma órfã e que passou maus bocados. Olha só, parece Jane Eyre, uma órfã que passou maus bocados. Sessão da tarde, tal, né? Hoje, na sessão da tarde. Mas, gente, é uma história muito envolvente que você devora o livro, assim, é muito bom. E eu indico pra todo mundo ler. Vamos pros filmes, então. Eu separei em 3 categorias. Melhor filme do ano, descoberta do ano e um filme espanhol. Olha isso!
Porque bom, assim, amor. o melhor filme do ano, eu não quero perder tempo falar dele, porque é do hype. Mas pra mim foi o melhor filme do ano e foi o último filme que a gente assistiu em 2023. Talvez seja por isso, sabe? Quando uma série termina bem, esse você filme ama. foi muito bom mesmo. Quando uma verdade. série termina bem, você ama a série porque o último episódio foi muito bom. Não, mas esse filme foi... É. Nossa, esse Que filme foi é muito do bom. hype, é a segunda parte do Aranhaverso, né? Que é o Homem-Aranha através do Aranhaverso, Aranhaverso. na HBO Max. Que, assim, gente, é a melhor... Filme bom. Qual que é a nota É dele filme do bom. no MDB? É um filme bom, não é Nossa, simplesmente uma boa animação. É um filme bom É, e ponto. nossa, a história do... Caramba, vixe. No IMDb tá 8.6 só. Deve ganhar Oscar de melhor animação, porque é uma obra de arte a cada frame. Assim, você der um print em qualquer frame, né? Qualquer imagem do filme, você vai poder imprimir e colocar na parede, apesar disso ser pirataria. Mas é uma obra de arte. Poderia, que você, né? Não poderia, mas... Mas se você fizesse isso, seria uma obra de arte na sua parede. A Homem-Aranha através do Aranhaverso é um filme que não termina, né? Porque ainda vem a parte 3, mas obra de arte não tem Cara, mais é pra lindo. falar sobre isso. O filme não é só bonito, aí o pessoal fica, quiseram fazer um filme bonito. Quiseram! Que bom que quiseram, né? Porque o filme não só é bonito, mas a história, gente, é muito envolvente, assim. Você ri, você chora, você torce. E tem muitas referências. A gente gosta muito de Homem-Aranha. Então, esse ano, inclusive, a gente até assistiu o Homem-Aranha... Qual é o nome daquele? O primeiro, Homem-Aranha. Três. Não, que aparece os três, o último. Ah, o No Way Home, Back Home, Home. É porque é volta pra casa, Então, saiu o de problema casa. é por que eles não chamam mais de... Por que eles não chamam mais de 1, 2 e 3, Homem-Aranha 1, 2, né? 3 era muito mais fácil. É o No Way Home, É, né? tudo 2021. de volta pra casa, Não, foi não pra é No Way casa, de Home. férias da casa, sem volta pra casa. Aí, pronto. Sem volta... É 2021? Nossa, faz tanto tempo Não, assim. esse é o assim. Homecoming, esse é o primeiro. Não, primeiro De Volta ao Lar, ó. Volta ao lar. De Volta ao Lar 17, Longe de Casa 19 e 2021 Sem Volta pra Casa. Foi o que a gente assistiu, o terceiro. sim. Olha isso, é muita gente, não volta. Tem que voltar pra 1, 2 e 3, né? Senão Campanha a gente... 1, 2 e 3. com mas Tom a gente Holland. assistiu o terceiro, né? Foi bem legal também. E foi uma delícia, porque a gente identificou tanta coisa assim do nosso passado. Porque o Homem-Aranha é um super-herói que a gente gosta muito. O Paulinho tá numa vibe assim de não assistir mais filme de super-herói. Não, eu cansei. Vou contar aqui, Marisa. Cansei de super-herói. Faz muito tempo que eu tenho assistido só o que realmente vale muito a pena. Eu não tenho acompanhado toda a sequência da Marvel, nem você tem Não, acompanhado eu tô assistindo tudo. com os meninos. Mas eu tô nem assistindo tudo. os Thor, os Homens de Ferro. Tá revirando a O carniça. Doutor Estranho. Eu tô assistindo com as crianças, porque eu acho legal as crianças Aí pra conhecerem mim esse só vale a universo, pena sabe? se eu vou pra um filme realmente, né, 8.9 no MDB, entendeu? Aí eu vou. Mas eu acho legal assistir com as crianças. Por exemplo, eu assisti Thor Ragnarok com os meninos e um monte de gente tinha falado mal. Gente, o filme é divertido, é interessante e tal. Mas enfim, não vamos perder muito tempo no hype, não. Vamos pro que é fora de hype. Eu quero recomendar a nossa descoberta do ano passado, que eu espero que você não tenha colocado. E eu espero que quando eu fale, você fale assim, é verdade, esse é muito bom. Que é simplesmente Raymond and Ray. Ah, não, esse eu não coloquei, não. esse... Mas esse é muito bom. Gente, esse filme maluco. Netflix de 2022, delícia. com Ewan McGregor e o Ethan Hawke. É daquelas descobertas, assim, que se você bobear, ele passa rápido por você, porque, enfim... Eu acho que não é Netflix, não, amor. E nem é Netflix, é Apple TV. Ai, É um fica filme naquela original. lista lá, quando você falou, Tá, pra pega 30 dias de maratonar. graça. É. Aí esse aqui, ó, pra contrariar a minha... É muito legal. Pra contrariar a minha teoria, ele é 6,2 no IMDb. Não é uma nota alta. Mas é aquele tipo de filme que, assim, falou muito com a gente, né, Adri? A gente se Falou, conectou muito com ele. É um filme que você se conecta com ele. E é um filme também sem ação, é um drama, é conversa, mas é um drama suave, é um drama Tem de... umas maluquices que você dá risada, você fica, como assim, gente? E é Ewan McGregor e Ethan Hawke contracenando. Que a gente curte pra caramba os dois, Que né? são dois irmãos que se reencontram depois de muito tempo pra enterrar o pai ausente deles que tinha morrido. Então eles Sim. têm que se encontrar porque o pai pediu que eles, colocou no testamento, sei lá, fez uma É o último solicitação. desejo do pai. O desejo dele é. que os filhos dele o enterrassem. Ou, mais do que isso, cavassem a cova em que ele seria enterrado. É uma loucura o filme, gente, mas é tão gostoso. Foi É tão daquele bom, né, tipo amor? de filme que É você um fica... comédia-drama, né, amor? Sim, você fica... Eu vou colocar... Você vê a primeira... Pelo menos pra gente, é o nosso tipo de filme. Você vê a primeira cena e você fala, caramba, que filme esquisito. Vou amar, Esquisito. sabe? Filme esquisito. É um Vou filme que lá pega pegar a gente pipoca, na né, amor? primeira cena, sabe? Mas pra muita gente pode ser um filme chato. Pode ser um filme muito chato. Será, Então, assim, amor? É pode, mesmo? pode. É. Porque a gente tem um gosto muito peculiar pra alguns tipos de filme. E às vezes nos pegou de um jeito que a gente começou assistindo, deu play, assim, só pra ver do que se tratava e não conseguiu parar. Tem 1h45 o filme É de tão 2022, rapidinho, 16 mais também.
também, não dá pra assistir com criança. Mas se você quiser dar uma chance, Raymond e Ray, 2 meio-irmãos, precisam conviver com suas vidas longe do pai, longe um do outro e acertar algumas contas nessa comédia dramática da Apple TV. Ó, eu tenho uma indicação de filme aqui que eu não sei se é hype, se não é. Ele foi lançado em 2023, mas ele é um filme polonês. Olha só. Talvez tenha sido hype na Polônia. Gente, eu tô curtindo assistir esses filmes assim, sabe? Grego, polonês, turco. É muito bom. Tem muita coisa legal perdida lá também, que escavando você encontra coisas muito boas. Esse filme chama Amor Esquecido. A princípio, quando eu vi, eu confesso, marido, porque assim, eu tenho uma categoria de filme que é assim, filmes que eu assisto sem o marido, mas prestando atenção. Aí tem outra categoria, filmes que eu assisto sem o marido que eu não preciso assistir muita atenção. Filme sério, que eu posso, tipo, sei lá, tá cozinhando e eu ponho no iPad, é bom que daí eu vou escutando inglês e tal, eu vou praticando e vou vendo. Por exemplo, eu assisti uma série, gente, que é muito ruim. Eu terminei ontem. É uma série ruim. Não sei nem se vale a pena mencionar aqui. São atores ruins, o roteiro é ruim, mas por quê? Ele entra na categoria de filmes que eu assisto enquanto eu tô cozinhando. Ou séries que eu assisto enquanto eu estou cozinhando. E geralmente é um dramalhão romântico e tal, que eu assisto sem o marido, porque eu tenho certeza que o marido não vai gostar. E esse filme chama Amor Esquecido. Eu falei, pronto, categoria assistir sem marido. E é um filmezinho curto, né? Série, Não, tem... não, esse é filme. Esse é filme mesmo. Você falou que você terminou de assistir ontem? Não, eu tô série. confundindo. A série... que você acabou de falar do... Da Minha Vida com a Família Walter, que é ruim pra caramba. Eu dei nota 1, Eu já nota fiz dó. esse disclaimer aqui, nota dó, né? Eu já fiz esse disclaimer aqui pra ninguém achar que eu sou o brucutu, que não gosta de filme romântico. Tem muitas comédias românticas que eu assisti com a Adri, que a gente se divertiu muito e tal. É que eu não consigo acompanhar todos que ela assiste. Se a gente tem a oportunidade de assistir alguma coisa junto, eu prefiro outro tipo de obra, entendeu? Então por isso que às vezes ela decide, ela fala, acho que isso aqui você não vai querer assistir, né? Eu falei, não, pode assistir. Enquanto você tá fazendo outras coisas, no momento que a gente não consegue assistir junto. É por isso que eu não acompanho todo. Até porque o Paulinho tem um estilo de assistir coisas diferentes de mim, sabe? Por exemplo, eu não me importo em assistir enquanto eu tô fazendo outras coisas. Ele já gosta de estar conectado. Eu preciso estar totalmente conectado. E se ele tem, por exemplo, só 15 minutos, 20 minutos entre uma coisa e outra que ele tá fazendo pra ele relaxar, ele prefere assistir YouTube. Eu prefiro assistir uma série ou um filme de 1h30. Tem um filme que é alguma coisa do universo, eu nem lembro como é que chama, Cross the Universe, alguma coisa assim que chama o filme. Eu assisti ele em 4 partes e o filme tem 1h20. Porque assim, eu ponho e tal, ok. Se eu tenho 20 minutos, ou vou assistir alguma coisa no YouTube, ou vou assistir um pedaço de um documentário que eu tô assistindo. Pra me conectar numa história, eu prefiro ter o tempo reservado pra aquilo, estar totalmente conectado. Então, mas esse é um filme de 2h20, polonês, e eu achava realmente que fosse um filme romântico, né, e tal, mas não. Ele conta a história de um ex-cirurgião que ele, por conta de alguma coisa que acontece no filme, que eu não vou contar que é spoiler, ele perde a memória e ele fica desaparecido por muito tempo. E aí, aos poucos, ele vai se reconectando ao passado e ele vai se reconectando com a mente. E eu até falei pro marido, eu falei, marido, esse era um filme que era pra eu ver com você e não ver sozinho. Inclusive, eu topo, viu, assistir de novo, porque agora, como eu já sei, do final eu vou reparando nas pistas que vão dando aí no meio do caminho. E é muito legal, porque daí é um doutor que é super renomado, mas ele vive, tipo, como um empregado na casa de alguém e tal, mas ele é sempre muito bem tratado, ele vai ganhando reconhecimento pela população e tal, e aí tem uma menina que bate muito de frente com ele e fala, você não pode trabalhar como curandeiro, isso é errado, eu vou te denunciar e tal. E aí ele vai se relacionando com a população, você vê que tem gente muito dura de coração e tal, e é muito legal como ele vai se reencontrando com o passado dele e termina, assim, de uma forma muito, muito apaixonante, assim. Eu gostei muito, eu dei nota 9 pra esse filme, inclusive. No IMDb ele tá com 7, não tá tão bem avaliado, mas é aquilo que o marido falou, né? Porque às vezes não cai no gosto de todo mundo porque ele é polonês, então tem uma pegada diferente mesmo, um ritmo diferente. Mas ele, além de ser muito bonito, ele é muito envolvente, assim. Eu indico ele com força. E pra terminar a lista de filmes, o filme espanhol que eu prometi, a gente assistiu no começo do ano passado. Pra terminar a sua lista de filme, marido, porque o meu último filme foi o último que tá dentro do hype, que tá fora do hype, na verdade. Porque os 2 próximos não vou demorar muito tempo nele, não, porque como ele tava no hype, a galera sabe muito aí, já falou muito e discutiu muito sobre ele, eu quero só dar meu ponto de vista sobre eles. Tá, eu já falei aqui que a gente ainda não se conectou direito à comédia espanhola, né? Por questão das referências e tal, o estilo da comédia não nos pega tanto assim, principalmente
tudo que tá no cinema ou nas séries e tal, não teve nenhuma comédia espanhola que a gente falou que é muito legal, que vale a pena. Mas os dramas espanhóis, tanto em séries quanto em filmes, são geralmente histórias muito tocantes, que se conectam de um jeito que às vezes os filmes e as séries americanas não conseguem se conectar tanto nos sentimentos, né? Eles são bons de drama, né, amor? Eles são bons de drama. E o filme espanhol que mais mexeu com a gente no ano passado foi o filme Los Renglones Torcidos de Dios, que em português ficou como As Linhas Tortas de Deus, que é a história da Alicia, né? Que é uma mulher que foi internada no hospital psiquiátrico para investigar um caso de homicídio. E você vive... Esses filmes que falam sobre a loucura, né? Falam sobre as questões da mente, sempre deixam a gente muito perturbados, né? Porque você fica assim... porque você começa a se questionar se você também não é louco, né? Quem que tá louco aqui, né? Quem que tá com... Quem que tá delirando, né? Quem que tá consciente e tal. E esse filme traz muito essas questões e te envolve de um jeito que faz você se questionar o tempo todo. Então, uma história muito bem escrita. As Linhas Tortas de Deus, que a gente assistiu no Netflix, né? Eu não sei se é um filme... Não, acho que não é um filme Netflix, mas aqui está disponível no Netflix. Eu não sei como está no Brasil. Vale a pena você dar uma chance. Ele é um pouco longo, 2h30, mas você pode procurar aí pra conhecer mais e ver se te interessa. Agora eu quero falar só dois filmes de hype, assim. Um eu acho que nem é hype. Eu falei que é hype, mas é porque ele ganhou o Oscar, mas eu acho que nem é hype, não. Não é hype, eu sei qual você tá falando. Que é os Banshees de Inisherin. Sim. E eu... A gente assistiu porque ele foi indicado ao Oscar, a gente não conhecia. A gente gosta de fazer isso. A gente gosta de assistir os filmes que são indicados a melhor filmes, pra gente ver por que ele foi indicado a melhor filme e depois os filmes que ganharam. Apesar de que todo lugar ao mesmo tempo a gente não viu ainda, né, Maria? Porque até hoje não tá disponível nenhum streaming aqui. A gente vai buscar os que estão em streaming, né? E esse, gente, os Banshees de Inisherin, ele passa na Irlanda e, assim, como a gente até indicou no outro Vem na Minha sobre o Derry Girls, a gente gosta muito, né, desse universo irlandês. A Irlanda é muito encantadora. A gente não indicou ele no ano passado? Acho que não, né? Foi antes do Oscar. Derry Girls? Não, o Banshees. Não indicamos. Veio depois. A gente já falou, nossa, a gente tá meio que inundado de Irlanda, né? Porque a gente tinha indicado 2 da Irlanda no Vem na Minha passado e depois a gente assistiu esse ainda. Gente, eu curti demais esse filme. A princípio, você enxerga uma camada do filme, né? Que são 2 amigos, que do nada um amigo para de falar com o outro. Mas assim, é do nada mesmo, do nada. Ele acordou e falou, não quero ser mais seu amigo. E eles eram melhores amigos, assim, eles faziam tudo junto. E aí o outro fica assim, meio que é o Colin Farrell, ele fica meio perdido, ele fala, ai gente, por que essa pessoa não quer ser minha amiga mais? Foi minha amiga a vida inteira. E ele continua insistindo, sabe? Insistindo, não, eu quero voltar a ser seu amigo, eu quero tentar entender o que aconteceu, por que a gente não é mais amigo e tal. E, cara, os atores, eles estão, assim, maravilhosos no filme. Muito, muito bons. E eu fico com medo de falar mais coisa e dar spoiler. Porque, assim, o filme, ele tem várias camadas. A primeira camada é essa, são 2 amigos que brigaram, que, na verdade, um brigou com o outro não sabe por quê, e eles pararam de falar, e um fica tentando recuperar a amizade do outro. E a outra camada tem muito a ver com a história da própria Irlanda, né, da divisão da Irlanda, que essa camada não é clara, ela não é escancarada, mas tá lá, você vê, sabe? Então, assim, pra quem tiver paciência e quiser assistir esse filme, eu falo paciência porque ele é um filme diferente, ele é bonito, ele é lento, mas ele mexeu muito comigo, eu viro e volta, tô pensando nele, né? Sim. Mas quem quiser assistir esse filme, quiser me chamar no DM do Instagram, eu tenho algumas coisas pra pontuar sobre ele que me chamaram a atenção. E o último, esposa? E o último, hypão de tudo, esse é hypão com força. Hypaço, que eu acho que a galera aí tá fazendo torcida pra ver se ganha, vamos lá, quem que quer que ganhe? Oppenheimer ou Barbie? Oppenheimer ou Barbie? E aí, qual que você vai indicar? Oppenheimer ou Barbie? Então, o Oppenheimer, eu achei ele muito bom. É o tipo de filme, assim, que eu gostei. Algumas coisas eu achei que foram lentas, exageradas na questão de tribunal e julgamento. Eu acho que foi importante estar lá pra construir na minha cabeça. Eu passei muita raiva no filme por pensar que muitas coisas eram verdade mesmo que estava acontecendo. E vocês sabem, né, que o Oppenheimer é sobre o pai, o criador da bomba atômica e como eles escolheram o lugar de Hiroshima e Nagasaki. Enfim, isso tudo me deixou muito revoltada mesmo. Mas é o tipo de filme que eu gostei de ter assistido, mas eu não assistiria de novo, sabe? Assim, ok, aprendi muito. A mesma coisa foi como O Assassino da Lua das Flores. Eu gostei muito, pra mim, eu achei a atuação, assim, fantástica, eu me conectei, eu chorei, me emocionei, e o Leonardo DiCaprio tá maravilhoso, como sempre, no filme, mas eu não assistiria de novo. Agora, Barbie, eu assistiria de novo. Barbie, eu
gostei. Eu fui, assim, com expectativa lá embaixo. A gente conversou bastante, eu, Paulinho, vamos levar os meninos? Vamos, apesar de todo o dramalhão que muita gente tá fazendo em cima do filme, vamos levar os meninos? Não vamos? Vamos, então vamos. Aí a gente levou os meninos, aproveitou pra conversar com eles também. Quando terminou o filme, gente, eu tava colada na cadeira, eu falei, cara, o filme me surpreendeu. Não é assim, uau, que filme maravilhoso e tal. Igual tem muita gente falando, não, tem que ganhar o Oscar porque o filme é sensacional e tal. Mas ele me surpreendeu, o roteiro dele eu achei muito bem amarradinho e a história muito bem contada. E a Margot e o Ryan, eles, no papel deles, assim, é o Ken e a Barbie, você não consegue enxergar outras pessoas ali. E você lembra o que você falou pra mim, Fofo, quando terminou o filme? Eu não lembro o que eu falei, mas foi alguma coisa do tipo assim, o que a galera tá achando nesse filme, né? De onde que tá saindo tantas discussões? Porque a gente tinha visto, chegando pra gente, muitos vídeos e links e tal, de crentes reclamando sobre o filme, só que eu não assisti essas críticas, eu queria saber por quê. Quando acabou, eu falei, eu quero saber do que eles estão falando. Aí eu cheguei em casa e comecei a pesquisar, né? No dia seguinte, vendo alguns vídeos, o que eu percebi é que, assim, a galera não entendeu o filme. Não entendeu. Teve gente que nem viu o filme e já criticou, isso ficou bem claro. É o feminismo, não sei o que tem. E teve gente que não entendeu mesmo, teve sabe? Gente que não entendeu mesmo, isso é verdade. Porque os mundos são retratados como paralelos pra deixar bem extremo a diferença que existe, né? No tratamento de homens e mulheres no mundo real. Isso é totalmente invertido na Barbilândia. Então, muita gente ficou irritado porque os homens foram tratados como bananas na Barbilândia. Que, na verdade, era exatamente esse objetivo, pra mostrar como é ridículo esse tipo de tratamento, né? Quando você coloca um gênero muito acima do outro e as relações ficam prejudicadas por isso, né? Então, esse paralelo foi levado ao extremo do outro lado. Isso incomodou muita gente, como se estivesse banalizando ou bananizando os homens e seu tratamento e empoderando totalmente as mulheres, quando, na verdade, a crítica foi para os dois lados. E a crítica foi... Gente, pra mim foi muito clara que a crítica foi pros dois lados, sabe? O excesso também, assim, quando a mulher acaba afogando o homem. E tem uma pergunta que o Ken fala, ele fala assim, ai, Barbie, vamos fazer alguma coisa hoje? Ela, não, hoje é o dia das meninas, hoje é o dia das meninas, hoje é o dia das meninas. E aí ele fica assim, mas todos os dias é o dia das meninas? E aí ele fica assim, uai, pera, onde eu estou? Onde eu me encontro, né? E aí ela até fala, você não é o Ken da Barbie, você é o Ken. Mas ele sempre se via como Ken da Barbie, porque de certa forma ele tava mergulhado no universo da Barbie. A vida dele era dependente da vida da Barbie. Então, ele tava mergulhado, ele era o Ken da Barbie. Esse filme, ele tira da gente da zona do conforto, tanto homem, mulher, e é uma crítica, assim, que eu acho que é muito positiva. E é uma crítica muito clara, né? Ela não está escondida, não está nas entrelinhas, está lá. E mesmo com toda a clareza, tem muita gente que não entende. Que não exatamente. Entendeu, né? Não entendeu mesmo. E é por isso que teve tanta repercussão e tanta gente falando borracha, né? Na internet, na repercussão desse filme. Mas a gente tá aqui pra indicar, né, marido? Sim. Pra indicar. A sua assistam indicação, Barbie. tá? E agora... Não, você também. Não, eu tenho outras. Ok. Mas você também indica junto comigo pra assistir. E agora a Barbie tá aí, né? Nos streamings, então vale a pena assistir. Eu queria fazer duas menções rápidas aqui a documentários que eu assisti no ano passado. Outra coisa legal é que os documentários estão se tornando séries. Então você consegue entrar mais naquele universo e consegue conhecer mais aqueles personagens que estão sendo apresentados naquelas histórias. E tem dois documentários que me chamaram muita atenção no ano passado por diferentes motivos. Um deles é do Netflix, o Keep Sweet, Pray and Obey, que é o Rezar e Obedecer, foi traduzido. Ele é de 2022, na verdade. E ele mostra a ascensão de um líder religioso fundamentalista nos Estados Unidos, com desdobramentos muito chocantes e criminosos dessa manipulação religiosa que ele realizou sobre as pessoas que estavam debaixo dele, que é uma seita, na verdade, extremista dos Mormons, né? Que é chamada Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É uma igreja fundamentalista dos Mormons. É revoltante, tem que ter estômago pra assistir, que é muito forte, né? Fala sobre manipulação religiosa e sexual dentro daquela comunidade, daquela seita, e tem depoimentos de pessoas que passaram por aquilo, de como vivenciaram aquilo, questão da poligamia pregada e de como as mulheres eram obrigadas a fazer parte daquilo e se sentiam honradas por serem escolhidas por aquele líder ou por aqueles líderes para serem suas esposas. Então são vários episódios que tratam sobre isso, e para nós como cristãos é muito importante ver o modus operandi em que isso acontece, pra gente ficar preparado e poder detectar em nossas igrejas, em nossas organizações em que fazemos parte, quando esse tipo de comportamentos começam a surgir, pra ligar o alerta e a gente tomar cuidados e alertar outras pessoas também. E, gente, olha só, quando você ouve assim o Paulinho falando, manipulação das mulheres e tal, essa seita. Quando ele falou pra mim desse documentário, eu pensei, vai ser lá na
década de 40, 30 e tal. E eu falei, o povo tá vivo hoje, sabe? Tipo, aconteceu faz pouco tempo. A coisa tá rolando agora. Como que pode existir ainda, sabe, uma seita de pessoas que não podem assistir televisão, que tem poligamia, que tá assim. Eu falei, gente, agora em 2023, sabe? 2024. E sim, existia. A coisa tá rolando, tá? Então se você quer mergulhar um pouquinho mais nesse universo, conhecer um pouquinho mais desse submundo e ficar alerta a esse tipo de comportamento, Keep Sweet, Pray and Obey, em português, rezar e obedecer, no Netflix. E o outro documentário que foi muito legal assistir com os meninos, porque desde muito pequenos eu tenho incentivado eles muito no audiovisual. A gente sempre assiste filmes, assiste séries, a gente sempre comenta sobre produção de filmes e séries. A gente tem alguns canais de YouTube que a gente assiste que falam sobre filmes e séries, falam sobre produção. Inclusive, recomendar aqui o canal do Gaveta, né, do Anderson Gaveta, que sempre tá falando sobre filmes, sobre produção, e até uma maneira a gente continuar conectados com o português, né? Alguém falando português. Esse e o Manual do Mundo, né? Entrando aqui em indicações de canais de YouTube. São 2 canais em português que a gente continua assistindo muito com eles, porque canais de aprendizado, né? O Manual do Mundo, pra mim, é o mundo do Bikman dos anos atuais, e o Gaveta fala muito sobre produção audiovisual. A gente gosta muito de assistir com os meninos, e por isso, né? Por a gente estar muito tempo conectado com isso, há muito tempo pensando e falando sobre produção, cinema, audiovisual, a gente assistiu no ano passado a série da Disney Plus sobre a ILM, que é a divisão de efeitos especiais da Lucasfilm, né? Que foi criado pelo George Lucas lá para os primeiros Star Wars, e o documentário que fala sobre isso é o Light and Magic. Pra você que gosta de audiovisual, pra você que gosta de efeitos especiais, quer entender a história, como tudo surgiu, e conhecer os nomes por trás que criaram os primeiros stop motions, que criaram os primeiros efeitos visuais práticos para depois caminhar para o efeito digital a partir de Jurassic Park, e toda essa explosão que nós temos hoje dos efeitos especiais, super recomendo Light and Magic no Disney Plus, assistir com os filhos que estão gostando disso, que estão conhecendo, às vezes pode descobrir aí uma vocação, um caminho para suas vidas profissionais. Então tá lá no Disney Plus, Light and Magic. E é legal como eles começam a reparar em tudo, né? Olha ali, quem escreveu isso aqui? Esse cara eu já vi. Eles reconhecem nomes já, diretores, atores, e eles ficam esperando o nome da empresa que fez os efeitos especiais na hora dos créditos, sabe? Reconhece algum nome. Nossa, esse cara tava em tal obra, sabe? Eu tô criando esse tipo de nerd, tá? O nerd do conhecimento, do audiovisual. Então tem sido muito legal. Se você gosta dessa área, essa é uma série que vale muito, muito a pena. Eu tenho mais 3 áudios aqui do pessoal da nossa cabine que vão falar de música. Então a gente poderia entrar na área de música. Como a gente não tem muitas recomendações de música, vamos deixar os nossos amigos recomendarem. Vou recomendar o álbum da Taylor's Version. Tá. Ok. Vamos ver o que tá fora do hype aqui. Começando com o Alex. Olá, meu nome é Alex, nascido em São Paulo, mas moro em Belo Horizonte há 13 anos. Acompanho irmãos.com há no mínimo 15 anos e gostaria de recomendar uma banda que eu conheci o ano passado. Não sei o quanto ela já era conhecida ou não, mas eu conheci apenas no ano passado. A banda chama Palanquin. É um rock barulhento com muita influência misturada, mas que eu gostei muito da banda, das letras e do vocal. O vocal é uma mulher com a voz forte, poderosa. Gostei demais. E se você se interessa pelo ritmo, vem na minha. Recomendo bastante a música Pulsante. Ai, que legal, Alex! Eu conheci o Palanquin, que a gente fez um trabalho junto com eles no Vocari. E a vocalista Ana Rock é super aí, influente também no Twitter. E ela tem um vozeirão, e essa música é muito boa mesmo. Olá, pessoas! Meu nome é Juliane Nancy e eu vim aqui indicar pra vocês uma banda que eu amo muito, que é Trilo. Trilo é uma banda cristã e as suas letras, ela nos faz refletir sobre diversos temas e é ótimo para quem curte MPB. E eu indico você começar a ouvir pela canção Quem Te Perguntou. E eu espero que vocês gostem, assim como eu. Trilo, T-R-I-L-O. Estamos conhecendo agora aqui com o áudio da Ju Nancy. Obrigado pela recomendação. Com certeza a gente vai pôr pra tocar aqui em casa pra conhecer melhor. Pois é, e eles já têm vídeo na Vevo. Tem bastante seguidores no Twitter, já são influentes. Olha aí, ó. É pra isso que eu venho na minha, ó. A gente também tá conhecendo agora coisas que estão aí disponíveis e escondidas. E o último áudio de música. Olá, pessoas. Meu nome é Camila Dantas e eu tô aqui pra indicar pra vocês as músicas da Tamires Garcia, principalmente a música Até Que Ele Venha, que é uma música que toca o meu coração, tenho ouvido bastante, tem me ajudado no meu dia a dia. Eu sinto bastante a presença do Espírito Santo.
quando eu ouço essa música. Ó, se a gente pudesse recomendar alguma coisa, que foi o que a gente mais descobriu nesse ano, né, esposa? O que a gente descobriu? Que era uma banda que a gente já ouvia há algum tempo. Sempre a gente entrava no carro, a gente punha pra tocar e tal. Ai, meu Deus Só do que céu, que tá em looping aqui em casa. Só que nosso filho mais novo chegou da vida. escola falando... O Bruno, que é o melhor amigo dele, o Bruno falou que a banda favorita dele é Imagine Dragons. Sim, a gente já tinha escutado várias Sabe vezes. aquela coisa, né, que pais influenciam, claro, né? Mas quando um amigo fala, né, Imagine Dragons, e aí começou a tocar, ele pede pra Alexa aqui, diz Alexa, tocar Imagine Dragons. Nossa, só quero ver retrospectiva do ano que vem, desse ano, né? Vai ser Imagine Dragons. Só que o legal é que, assim, a gente começou a reparar mais nas letras e viu que tem um conteúdo muito, muito legal. A gente já tinha reparado em algumas coisas e tal, tinha as coisas Sim, eu já legais. tinha até indicado. Só que ele tá conseguindo cantar ouvirem, todas as músicas, sabe? Como ele tá avançando bastante no inglês. Ele canta com a pronúncia correta e tal. E tem umas músicas que tem umas partes bem rápidas, né? Que entram, que acelera o cara cantando rápido, ele cantando e tal. Então a gente começa a pesquisar mais sobre as letras, né? Pra ver o que tá cantando. E são letras muito legais, que falam muito de dentro de si. A música Demons, por exemplo, né? Que fala sobre os demônios internos com que ele luta todos os dias. Ele tá buscando uma ajuda e tal. E é muito doido, porque essa música ele fala, né? Não vem perto de mim e tal, porque meus demônios estão dentro de mim, escondendo e tal. E aí ele termina a música e ele fala assim que ele quer tirar os demônios que tem dentro dele, as coisas ruins que tem dentro dele, mas ele não sabe como, a menos que você me mostre como. E tipo, a música termina assim. Ele, tipo, termina sem saber como melhorar a vida dele, sabe? Aí eu lembro da música do U2, né? I still haven't found what I'm looking for, né? Eu ainda não encontrei o que eu estou procurando, né? Então quando a gente vê esse grito dos artistas, né? De que estão buscando algo e não sabem o que é, né? É muito legal saber que a gente tem uma resposta pra isso e a gente pode ser a resposta pro mundo pra isso. Então a gente conversa sobre essas coisas com nossos filhos, eles entendem. Então, sempre importante, né? Quando você tá com seus filhos apresentando alguma coisa, vendo alguma coisa com eles, você poder desenvolver esse diálogo, conversar sobre isso, pra que aquela experiência artística traga reflexões que sirva pra vocês como família crescerem juntos também. Pra terminar, então, vamos para a categoria podcast. Se você não conhece, eu gostaria de começar indicando podcastirmãos.com, um podcast bem interessante, tá começando. Sim, aí. Eu tenho os meus favoritos, inclusive. Os quê? Os seus favoritos o quê? Participantes? Não, episódios. E podcasts, Dri? O que você descobriu esse ano de podcast que você gostaria de recomendar? Olha, eu descobri, marido me indicou um podcast, porque assim, a gente aqui em casa, vocês já perceberam que a gente gosta muito de filme, de série. Será? Inclusive, a gente usa o IMDb pra a gente fazer, todo ano a gente faz, desde 2015, né? 2014 foi o primeiro ano. A gente faz as listas de todos os filmes e todas as séries que a gente assiste no ano. E aumenta, né? Cada ano que passa só aumenta. A gente vai batendo os nossos recordes. E é gostoso, assim. E os meninos estão fazendo muito também, né? Eu falei pra eles, ó, eu queria muito, se eu pudesse voltar no tempo, desde criança, poder fazer as listas dos filmes que eu já assisti, né? Porque daí, assim, eu quero lembrar, quando que eu assisti esse filme? Nossa, eu tinha tantos anos eu assisti esse filme. Porque eu não sei com quantos anos eu assisti Exterminador do Futuro, por exemplo. Fico pensando, você vai se chocar quando você descobrir, marido. Aí eu fico assim, será que eu já posso passar pra eles? Aí eu vejo a classificação. Nossa, a classificação é 16 mais. O Exterminador 2 é 18 mais. Eu falei, como que eu assisti isso quando criança, gente, né? Mas eu acho que foi como criança que eu assisti, eu não lembro. Então eles já estão fazendo a listinha deles e salvando no IMDb também. E é mó bonitinho, que daí eles fazem a lista e marca aí no final do ano. A gente sempre tem a tradição de sentar no sofá e a gente fala, vamos bater os filmes. Pra ver se ninguém esqueceu nenhum da lista, pega, né? abre o IMDb e vai fazendo as listinhas. Ah, mamãe, você esqueceu de pôr esse, que a gente assistiu junto e tal. E eles dão as notas deles pros filmes. Também é legal, porque mais pra frente eles podem ver, nossa, eu dei 10 pra esse filme? Como pode? Como pode e tal. Eu falo, não, filho, deixa aí. Então é bem legal. Se você tem filhos pequenos, recomendo fazer isso. Não precisa ser no IMDb, pode ter outras plataformas aí de organizar. No IMDb a gente cria uma lista, né? Cria a lista de filmes e séries daquele ano. Depois do próximo ano cria uma nova lista de filmes, outra lista de séries. E é engraçado porque a hora que chega dezembro bate o desespero neles, né? Porque daí sabe que entrou série e filme de Natal aqui em casa. Não, mamãe, mas acabou de lançar o filme do Indiana Jones que eu queria ver e não é de Natal. Aí tem que negociar. Aí tem que negociar com a mamãe. Não, então pelo menos tem que ver pelo menos 5 filmes de Natal pra gente poder assistir um que não é. Aí é muito divertido. A gente se diverte com essas maluquices aqui em casa. Aí eu fico buscando coisas, né? Todo filme, série que a gente assiste, a gente fica fuçando na internet, Twitter, hashtag daquela série e tal. YouTube, pra procurar coisas sobre aquela série. E aí o Paulinho falou
falou pra mim assim, Adri, tem um podcast que eu gosto muito da opinião deles, eu acho que bate muito com o que a gente pensa, com as coisas que a gente conversa. Deixa eu só contar como que eu descobri ele. Tá. Foi no... Ó o suspense. Foi no Jury Duty. Eu assisti Jury Duty e eu falei, cara, ninguém tá falando dessa série. Aí eu joguei a busca e eu vi que tinha um episódio desse podcast falando sobre a série. Aí, assim, era um podcast que eu já tinha ouvido, já sabia da existência, tinha dado uma chance lá no passado, não tinha curtido muito, acabei não seguindo. Mas eu ouço outro podcast da casa constantemente, que eu já indiquei aqui, que é o Braincast, do B9, né? O B9 é um site de publicidade e propaganda, nasceu, né, com essa proposta há muitos anos, e depois eles lançaram o podcast, que é o Braincast. E lá eles sempre mencionavam, tem esse outro podcast, vai lá ouvir e tal. E nesse ano eu descobri que tinha um episódio sobre Jury Duty. E eu fui lá ouvir, curti muito, por isso que eu indiquei pra Adri. E aí, gente, é muito gostoso. Porque assim, eu já ouvia, como a gente produz podcast, eu também sempre consumi muito podcast, mas eu já ouvia podcasts de pessoas que falavam sobre cinema e cinema série. com rapadura, que de vez em quando a gente vai lá e visita. E o MRG, tem também o Podcastinador e tal. Que sempre fala sobre os temas que a gente gosta também de filmes e Sim, séries. mas o Podcastinador, eles procrastinam demais pra lançar. Então, às vezes, eu quero ouvir naquela hora e ainda não tem. Não, demora muito. E quando eles falam sobre os filmes, eles também demoram muito pra entrar no tema, né? Por isso que é Podcastinador. Eu curto os caras, mas eu falei, não, eu tô precisando, tô meio órfã de podcast de filmes e séries de que sejam bons, de que eu me conecte, né? E é incrível, porque o Cinemático, que é o podcast que eu estou indicando, eu já me conectei logo de cara, assim, porque tem uma menina lá... Por uma pessoa que faz essa ponte que pra eu gente. falei, uau, essa menina nasceu pra fazer podcast, que é a Bia Fiorotto. Ela tá em vários podcasts, né? Inclusive no Braincast ela tá sempre, mas no Cinemático ela brilha, né? Ela brilha, gente. Ela foi feita pra fazer o Cinemático. E é engraçado que ela já fez parte do Judão, que era um outro site que eu acompanhava muito na época isso é também. muito anos 2000, hein, fofo? Caramba. Olha que tá ouvindo, pode se identificar aí, Judão, olha só. E caramba, é muito gostoso ouvir, assim, é como ela e as outras pessoas, né, que estão lá, eles fazem pesquisa, mas eles não deixam a bola cair, o podcast é muito divertido, é engraçado, então você aprende muito mais, você acaba gostando mais até do filme quando você assiste e vai ouvir o podcast, porque você aprende sobre muito mais coisas com eles, assim. E assim, quando é fé, eu tô fazendo alguma coisa, ouvindo Cinemático e comentando junto com eles, né? É muito bom. Se eu fosse fazer, né, se o pós-créditos fosse virar um podcast independente, eu gostaria que fosse parecido com o Cinemático, assim, Cara, porque o jeito que demais, eles apresentam é demais. É muito legal mesmo, então eu recomendo. Vamos se você... trazer a Bia Fiorotto pra um pós-crédito, olha aí, ó. Legal, gente. Muito bom mesmo. Também estaria na minha recomendação de podcasts aqui. E outro podcast que eu descobri agora nessas férias, né? Agora a partir do Natal, né? Até o meio de janeiro, muitos dos podcasts que a gente ouve acabam fazendo um descanso aí, né? Inclusive, Irmãos.com tá voltando agora, porque é uma época de, né, de estar com a família, época de trocar presente o ano. que você ganhou, não gostou, né? E nessa fase, geralmente, eu começo a procurar outros podcasts pra conhecer e pra explorar e tal. Tem alguns podcasts documentais, assim, né, que são documentários, ou True Crimes, ou algum outro documentário que é feito que ele tem começo e fim, né, na mesma temporada, então vão ser uns 8, 10 episódios falando sobre aquele caso. Eu posso mencionar que nem é tanto uma indicação, mas é um podcast que eu gostei durante esse ano, eu nem separei informações sobre ele, mas se você quiser pesquisar, ele chama A Coach, que é a história de uma modelo que surgiu e depois virou atriz e fingiu um namoro com o Leonardo DiCaprio e virou coach esotérica e tal. É uma história muito louca mesmo, se você quiser pesquisar. Mas é verídica? É uma história verídica, assim. Ela tá... Isso! Não é nem spoiler, porque o podcast começa falando que ela está presa hoje, mas vai contar toda a jornada dela até esse momento. Então foi um podcast que eu gostei, que eu descobri nessa fase. Mas o que eu queria recomendar, que assim, é uma recomendação muito específica, porque talvez não seja pra todo mundo, mas se você tem algum interesse pelo espanhol, e o problema do podcast é que não tem legenda, como o filme e a série espanhol, né, teria, eu queria recomendar um podcast espanhol que eu comecei a ouvir recentemente. Uma amiga nossa espanhola, a Priscila, já tinha recomendado há algum tempo. É verdade. E eu deixei lá pendente. Agora que eu fiquei meio órfão, né, e procurando alguma coisa, eu falei, eu vou dar chance pra esse podcast aí e ver no que dá. Se você quer ouvir o espanhol da Espanha, com todas as suas gírias, com todos os seus maneirismos e com uma conversa legal entre 4 pessoas, porque geralmente os podcasts, os mais tradicionais, é uma pessoa falando, é uma entrevista que tem uma pergunta e uma resposta e tal. Não tem esse bate-papo, assim, né, que a gente geralmente tem. Não sei se no Brasil tá assim, mas aqui é mais assim, né, amor? Não, tem de tudo, né? Hoje podcast tem de tudo. Mas esse é muito legal também porque está conectado com cultura pop. São 4 caras que estão falando sobre cultura pop. Não necessariamente do que tá no hype. Serve pra você descobrir coisas escondidas também e até pra conhecer mais da cultura espanhola.
fala. Às vezes eles estão falando de coisas que são muito claras entre eles e eu fico, cara, eu nunca ouvi falar e jogo no Google pra pesquisar, sabe? Porque são coisas que fazem parte da cultura deles e nós, vivendo aqui na Espanha, queremos conhecer mais. E são 4 caras que eu descobri que são bem conhecidinhos aqui na Espanha até, né? São, tipo, fossem grandes nomes. Fábio Porchat. Paulo Vieira. O Rafinha Bastos. Não, nem todos são comediantes, porque assim, ó. Não. Eu vou falar já o nome do podcast, né? Que se chama Aqui Hay Dragones. Aqui Hay Dragones. Por quê? Porque e todo episódio começa com o áudio falando, né? Que quando os cartógrafos do Renascimento colocavam em seus mapas uma zona jamais pisada pelo homem e por isso seguramente perigosa, eles desenhavam uma criatura mitológica e escreviam debaixo dela, né? Hic sunt dracones, que em latim significa Aqui hay dragones. Aqui tem dragões, né? E é o nome do podcast. E eles são Arturo Gonçalves Campos, que é um guionista, que é roteirista, né? E um cara que foi criado na rádio. O Rodrigo Cortés, que é um respeitado cineasta aqui na Espanha. O Juan Gómez Jurado, que é um escritor de best-seller, que é um livro que a gente precisa conhecer, Dri, que é o Reina Roja. Vendeu mais de milhões de exemplares. Nossa, os adolescentes amam esse livro. Então. É o Reina Roja. É difícil falar. Reina Roja. Reina Roja. É o Juan Gómez Jurado. Oh, que legal. Vou ouvir esse podcast agora, E o Javier Cansado, que é um humorista, que é o Rafinha Bastos da história. E são sempre os 4. Todos os episódios que eu vi até agora são sempre os 4. Não tem uma entrevista nem nada. E eles vão discutir temas, eles vão fazer jogos entre eles, sabe? Às vezes chega um com um jogo assim, fala, o jogo hoje é tal. Aí eles vão jogar entre eles. Jogo Gente, de palavras. Você vai... O espanhol é maravilhoso. Porque eles têm... Se você assiste programa de televisão aqui, é assim. É tudo jogo. É tudo. Não, é tudo jogo e tudo é motivo de jogar. Então eles fazem jogos, eles fazem perguntas, fazem uma rodada de perguntas entre eles. Um faz uma pergunta pro outro. Geralmente são perguntas muito criativas, sabe? Então são 4 caras muito criativos mesmo, assim. Eu ouvi uns 5 episódios da sequência. Vou confessar que no quinto eu já cansei um pouquinho, assim, porque às vezes é muito frenético a coisa. É bom você intercalar com outras coisas, principalmente se você não domina o espanhol. Não é um podcast que dá pra ouvir acelerado. Já teve coisas em espanhol que eu ouvi um pouco acelerar. Áudio do WhatsApp eu já ouço acelerado. Mas eles são frenéticos, assim. Tem uma interação muito legal, uma química muito boa entre eles. Então se você quiser conhecer um pouquinho mais da cultura espanhola, ficar por dentro de cultura pop e também, assim, eles têm um momento que eles vão indicar um pianista de jazz dos anos 60, sabe? Eles são cult, né? Tô vendo que tem uma estação de Chesterton aqui, olha só. Vão ter filmes, ele vai recomendar um filme pré-censura nos Estados Unidos, quando começaram a surgir lá nos anos 40, os primeiros movimentos de censura, ele fala, esse é um dos últimos filmes pré-censura, então tem uns temas e tal. Então, assim, você vai aprender de tudo, não é só da cultura espanhola, tem muito da cultura pop americana também. Vale super a pena conhecer Aqui Hay Dragones, você acha na sua plataforma de áudio favorita aí, não estou sendo pago pra falar deles, mas foi uma descoberta, na verdade nenhuma das recomendações a gente foi pago pra falar, que fique bem claro, tá? Mas foi uma descoberta recente que eu gostaria de compartilhar com vocês, se vocês quiserem ouvir mais espanhol da Espanha e conhecer um pouquinho mais da cultura. Tem recomendações legais, como a gente espera ter dado aqui nesse episódio do Vem na Minha 2024 do podcast Irmãos.com. Olha, gostei tanto que eu acho que eu vou parar o podcast e vou lá ouvir, amor. Tô aqui. Que bom, né? Que bom. Caramba, que legal. Porque você já tinha falado pra mim, mas eu nunca tinha visto assim com os meus olhos. Agora os seus olhos te veem. Tá na hora dos seus ouvidos ouvirem, Sim, né? Sim, gente. Falou, valeu, vai lá ouvir. Mas é isso aí, gente. Começamos o ano com as nossas recomendações. A gente teve que dar uma corridinha aqui no final, porque em séries e filmes foi o que a gente mais gastou tempo, né? Durante esse ano. E a gente descobriu muita coisa legal. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Muito obrigado, amigos da cabine, que ajudaram com suas recomendações também. Isso vai fazer com que a gente assista mais coisas esse ano por meio dessas recomendações também. Como no ano passado, os áudios que a gente recebeu, teve muitas coisas que a gente assistiu e ouviu durante o ano por conta dessas recomendações. Coletivo Candeeiro, gente, caramba, que da hora. Até hoje eu escuto. Aí o pessoal tá se perguntando, mas o que é a cabine? Vocês não que estão é a cabine? De onde saiu esse povo? Só quem chegou agora, né? Não sabe o que é a cabine. Também a gente não fala em todo episódio. Não, inclusive vamos começar o ano falando da cabine A aqui, cabine. é importante. A cabine é o nosso grupo de amigos, do qual pode fazer parte você que está ouvindo agora e ainda não faz parte. Porque se você contribui financeiramente com esse trabalho que nós realizamos aqui todas as semanas, a partir de hoje até o fim do ano, esperamos todas as semanas ter episódios novos aqui, você sabe que esse tipo de trabalho demanda tempo, demanda dedicação e demanda investimento financeiro também, né? A nossa vida demanda investimento financeiro. Então, se você quer participar do que estamos realizando, do que estamos fazendo, dos nossos projetos, do que Deus está fazendo através de nós, afinal, entendemos que Deus está nos encaminhando, nos dirigindo em tudo que nós fazemos. Se você se sente parte disso, e eu tomo muito cuidado para falar isso, para não parecer uma manipulação religiosa também, né? Sim. De que, olha, Deus gente, está... você gosta da gente, Enfim. apoia o nosso
trabalho aqui, porque a gente tem muito custo, muita dedicação de tempo. O Paulinho fica horas e horas e horas, e às vezes até mais de um dia editando podcast. Não só editando, né, gente? Tem Sim, todo é muito o trabalho envolvido, né? de pensar em temas, de convidar amigos pra participarem, e às vezes as agendas são tão difíceis de encaixar. Estuda. E a preparação, a gravação, né? Que a gente gasta um bom tempo também, e a edição, publicação, tudo demanda bastante do nosso tempo. Então, se você quer participar, você entra em irmãos.com/cabine e vê as maneiras de participar. E uma maneira interessante de você fazer isso é através de Pix programado. Você descobriu há pouco tempo, né, amor? Que a gente não sabia que existia isso. Eu tinha visto a notícia o Pix, sim, calma. O Pix, a gente sabia que existia. Que seria criado o Pix programado. Eu falei, o que será que é isso, né? Já faz um tempo que isso existe. Mas você pode ir lá e programar durante um ano para que todo mês seja feito um Pix para nossa conta a partir da sua conta do valor que você definir. Então, se você quer no ano de 2024 participar aqui do nosso trabalho, entra lá em irmãos.com/cabine e vê lá a nossa chave de Pix e como você pode participar. Já dou spoiler aqui que é paulinho@irmãos.com, é o nosso e-mail. A chave de Pix, se você quiser contribuir. Assim, se você não quer se comprometer durante um ano e quer apoiar o nosso trabalho como um apoio, assim, Drito, toma isso aqui pra vocês pra falar que eu tô apoiando o trabalho de vocês. Manda pra comprar lá também, manda lá. Um sorvete pros meninos. Sorvete não, que tá frio, né? Comprar um chocolate quente pros meninos. Tá aí, ó. Essa é a minha contribuição pro chocolate quente, tá? Então você pode Mas pode você fazer é obrigada também. a fazer um chocolate quente pra eles, né? Vai ser obrigado. Oferta, a gente aprendeu isso na captação de recursos como missionários. Ofertas direcionadas têm que ser usadas para aquele propósito. A menos que você converse com a pessoa que enviou e fale, ó, tô com necessidade nessa outra área. Eu posso usar esse dinheiro que você direcionou para o chocolate quente para trocar o pneu? Sabe? Esse tipo de coisa, mas tem que ser comunicado com quem oferta. Não, fica tranquilo então, que será para chocolate quente. E se você quiser contribuir também para nossa viagem para o Brasil, que está programada para o meio desse ano, mas ainda sem os bilhetes comprados, você também pode fazer o Pix para paulinho@irmãos.com e colocar lá oferta para viagem para o Brasil, e você vai contribuir Férias com esse nosso projeto. A gente tinha que ter um nome legal, né? Excursão ao Brasil. Nossa, bem clássica, né? Mas é isso, gente. Participem, sigam-nos nas redes sociais, irmãos_com, Paulinho De Gasperi, Dri De Gasperi, para ver um pouquinho da nossa vida aqui na Espanha e um pouquinho mais do nosso ministério. E a gente se vê semana que vem com um pouquinho mais de conversa, porque vai ser a caixinha de perguntas do Jet Lag. Olha aí! Fica ligado no @irmãos_com no Instagram. A gente vai abrir uma caixinha de perguntas lá. Peraí, não, já tá aberta. Corre lá. Se você... Dá tempo ainda de fazer pergunta? Manda pergunta? No dia de publicação desse episódio tá aberta. Corre lá agora nos stories de irmãos.com, que a caixinha de perguntas tá lá. Você vai fazer uma pergunta, qualquer pergunta relacionada à vida no exterior, viagem, preparação, adaptação, ser cristão no local de trabalho, todos os temas que a gente fala dentro do Jet Lag. Qualquer pergunta que você tiver, faz lá na caixinha de perguntas. Nós vamos responder junto com o Gustavo Borges no episódio da semana que vem aqui do podcast irmãos.com. Beleza, gente? Nos vemos lá? Nos vemos lá e nos vemos durante o ano de 2024. Tamo junto, gente. Obrigado pela companhia. Mais um ano aqui, o 26º ano do site irmãos.com, 19º ano do podcast irmãos.com, rumo a 20 anos de podcast. Uau, olha isso. Caramba, que da hora. Vamos pro Guinness, amor.